Capítulo 6. Ele ficou parado debaixo do chuveiro uns 10 minutos, mas continuava bêbado como ele só. Em seguida, conseguiu se cortar 2 vezes com o barbeador. Nada de grande importância, mas uma nítida indicação de que ele devia ter muito cuidado com essa senhora que estava vindo para cá. Essa médica, esse ser misterioso que o içou do mar. Tia Vivi ajudou a vestir a camisa. Ele tomou mais um gole rápido de café. Pareceu-lhe horrível. Embora fosse um café perfeito, ele próprio o havia preparado. Uma cerveja era o que ele queria. Não tomar uma cerveja agora equivalia a não poder respirar. Mas o risco era simplesmente demasiado. Afinal, o que você vai fazer em Nova Orleans? Perguntou tia Vivi, lamentosa. Seus pequenos olhos azuis pareciam lacrimejantes, avermelhados. Ela alisou as lapelas do paletó caque com suas mãos magras e retorcidas. Tem certeza de que não vai precisar de um casaco mais pesado? Tia Vivi. Lá em Nova Orleans, em agosto, ele lhe deu um beijo na testa. Não se preocupe comigo. Estou ótimo, Michael. Não entendo por quê. Tia Vivi. Juro que ligo assim que chegar lá. A senhora tem o telefone do Pontchartrain se quiser ligar e deixar um recado antes da minha chegada. Ele havia pedido aquela mesma suíte onde ela ficara anos atrás, quando ele, com apenas 11 anos, acompanhara a mãe numa visita a ela. Aquela grande suíte com vista para a St. Charles Avenue, com o piano de 1/4 de cauda. Eles sabiam qual era a suíte que ele queria. Ela estava disponível. E o piano ainda estava nela. Depois a linha aérea confirmou sua reserva na primeira classe, com um assento no corredor, às 6 da manhã. Nenhum problema. Só tudo se encaixando com perfeição. E tudo graças ao Dr. Morris e a essa misteriosa Drama Fair, que estava agora a caminho. Ele havia se enfurecido quando soube que ela era médica. Então é esse o motivo de todo o segredo, disse ao Dr. Morris. Médicos não costumam incomodar outros médicos. Médicos não dão o telefone particular de outros médicos. O senhor sabia que essa é uma questão que deveria vir a público. Eu devia. Morris, porém, conseguiu silenciá-lo rapidamente. Michael, ela está indo até aí para apanhá-lo. Ela sabe que você está embriagado e sabe que você é maluco. Mesmo assim, ela vai levá-lo até sua casa em Tiburon e vai deixar que você engatinhe o quanto quiser no barco. Tudo bem. Sou-lhe grato, pode ter certeza. Então saia da cama, tome uma chuveirada e faça a barba. Pronto. E agora nada ia impedi-lo de fazer essa viagem. É por isso que ele ia sair direto da casa em Tiburon para o aeroporto onde cochilaria numa cadeira plástica, se fosse preciso, até o embarque no voo para Nova Orleans. Mas, Michael, qual é o motivo para tudo isso? Insistia tia Vivi. É o que eu simplesmente não consigo compreender. Ela parecia flutuar tendo ao fundo a luz do corredor. Uma mulher minúscula num vestido de seda bamba, os cabelos grisalhos nada mais do que fios apesar dos cachinhos e dos grampos a fixá-los, sem consistência como o vidro estirado que costumavam usar para enfeitar as árvores de Natal antigamente, que chamavam de cabelo de anjo. Prometo que não vou me demorar, disse Michael com carinho. De repente, porém, um pressentimento dominou. Ele teve a distinta sensação, aquele tipo de telepatia vaga, de que nunca mais voltaria a morar nesta casa. Não, isso não podia ser verdade. Era só um álcool que borbulhava dentro dele, deixando-o louco, e os meses de total isolamento. Ora, só isso já bastava para desequilibrar qualquer um. Ele deu um beijo no seu rosto mácio. Tenho de dar uma olhada na mala, disse ele. Tomou mais um gole do café. Estava se sentindo melhor. Limpou cuidadosamente seus óculos de aro de tartaruga antes de voltar a pô-los, e verificou o par de reserva no bolso do paletó. Arrumei tudo nela, disse tia Vivi, abanando a cabeça de leve. Ela estava parada ao seu lado, junto à mala aberta. Um dedo nodoso apontava as roupas dobradas com perfeição. Seus ternos leves, os dois. Seu aparelho de barba. Está tudo aí. E sua capa de chuva. Não se esqueça da capa, Michael. Em Nova Orleans chove o tempo todo. Certo, tia Vivi. Não se preocupe. Ele fechou a mala e a trancou. Não se deu ao trabalho de lhe dizer que a capa de chuva havia sido destruída com o afogamento. Podia ser que a famosa Burberry houvesse sido feita para as trincheiras da guerra, mas não para o mergulho. O forro de lã estava perdido. Ele passou o pente pelo cabelo, detestando a sensação das luvas. Ele não dava a impressão de estar bêbado, a não ser que estivesse bêbado demais para perceber. Olhou para o café. Beba o resto, seu idiota. Essa mulher está fazendo uma consulta a domicílio só para agradar um beberrão. O mínimo que você pode fazer é tentar não cair da sua própria escada da frente. Isso foi a campainha. Ele apanhou a mala. Estava pronto, perfeitamente pronto para ir embora. E então aquele pressentimento novamente. O que era isso? Um presságio. Olhou para o quarto. O papel de parede listrado, as madeiras das quais ele havia descascado a tinta com tanta paciência para depois pintá-las,
a pequena lareira na qual ele próprio havia colocado os azulejos espanhóis. Ele nunca mais ia usufruir nada daquilo. Nunca mais iria se deitar naquela cama de latão, ou olhar através das cortinas de ponche para as distantes luzes espectrais do centro da cidade. Sentiu uma tristeza pesada, como se estivesse de luto. Na realidade, era exatamente a mesma tristeza que havia sentido quando da morte daqueles que amava. Tia Viva apressou-se pelo corredor, com os tornozelos inchados e doloridos, a mão tateando, até acertar o botão do porteiro eletrônico e apertá-lo com firmeza. Pronto. Sodra Juan Alfair. Vim ver Michael. Corri. Meu Deus. Estava acontecendo. Ele estava mais uma vez ressuscitando dos mortos. Já estou indo, disse ele. Não precisa ir até lá embaixo comigo, tia Vi. Mais uma vez, ele lhe deu um beijo. Se ao menos conseguisse se livrar desse pressentimento. O que seria dela se alguma coisa acontecesse a ele? Logo estarei de volta, prometo. No impulso, ele a abraçou forte por algum tempo antes de soltá-la. Desceu, então, correndo os 2 lances da escada, assoviando um pouco, de tão bom que era estar se movimentando, estar a caminho. Quase abriu a porta da frente sem verificar se havia repórteres. Parou e espiou por um pequeno cristal facetado engastado no centro do retângulo do vitral. Uma mulher alta como uma gazela estava aos pés da escadaria, de perfil, olhando pela rua abaixo. Tinha pernas longas de blue jeans e cabelo louro e ondulado cortado em estilo pajem, que tocava de leve sua bochecha. Dava uma impressão de juventude e frescor, e de uma sedução natural. Na sua japona justa azul marinho, com a gola do suéter grosso enrolada junto ao pescoço. Ninguém precisou lhe dizer que essa era Dra Alfair. Um súbito calor surgiu nas suas virilhas e circulou pelo seu corpo, fazendo com que seu rosto ardesse. Ele a teria considerado atraente e interessante, não importa onde ou quando encontrasse. Mas saber que havia sido ela era avassalador. Ficou feliz por ela não estar olhando para a porta e não estar vendo talvez sua silhueta atrás do vidro. Foi essa a mulher que me devolveu a vida, no sentido literal da expressão, pensou ele, vagamente entusiasmado com o calor que aumentava, com a forte sensação de submissão que nele se misturava com um desejo quase brutal de tocar, de conhecer, de possuir, quem sabe. O mecanismo do salvamento havia sido descrito para ele inúmeras vezes, respiração boca a boca, alternada com massagens no coração. Agora pensava nas mãos dela sobre seu corpo, na boca sobre sua boca. Pareceu-lhe de repente cruel que, depois de tanta intimidade, os dois houvessem ficado separados por tanto tempo. Mais uma vez, sentiu uma revolta. Mas agora isso não importava. Mesmo de perfil, ele via sem nitidez o rosto de que se lembrava. Um rosto de pele retesada e beleza sutil, com olhos cinzentos, fundos, ligeiramente luminosos. E como era encantadora sua postura, tão abertamente despreocupada e masculina, com seu jeito de se encostar no corrimão, com um dos pés no primeiro degrau. Aumentou nele a sensação de desamparo, com uma intensidade estranha e surpreendente. Com uma força igual, brotou o inevitável impulso de conquistar. Não havia tempo para análises, e francamente não era isso que queria. Ele percebeu que de repente se sentia feliz. Feliz pela primeira vez desde o acidente. Voltou-lhe à memória o cortante vento do mar, as luzes fortes no seu rosto. O pessoal da guarda costeira descendo pela escada como anjos vindo do paraíso da névoa. Não deixe que eles me levem. E a voz dela bem ao seu lado. Está tudo bem. Saia. Fale com ela. Esta é a grande oportunidade. É o mais próximo daquele momento que você vai conseguir chegar. E como era delicioso sentir uma atração física tão forte por ela, sentir-se tão nu pela presença dela. Era como se uma mão invisível estivesse lhe abrindo as calças. Ele olhou de relance para os 2 lados da rua. Não havia ninguém a não ser um homem só num portal. Na realidade, o homem em quem a Dra Alfair estava com os olhos fixos. E sem dúvida aquele não podia ser um repórter. Não aquele cara idoso, de cabelos brancos, usando um terno de colete de tweed, segurando o guarda-chuva como se fosse uma bengala. Mesmo assim, era estranho o jeito da Dra Alfair de continuar a encarar o homem, e o jeito que o homem a encarava de volta. Os dois estavam imóveis, como se aquilo fosse perfeitamente normal, quando estava claro que não era. Ocorreu a Michael algo que sua tia Vi lhe dissera algumas horas antes. Algo a respeito de um inglês que tinha vindo de Londres expressamente para vê-lo. Aquele homem sem dúvida parecia ser um inglês sem muita sorte, que havia feito a viagem em vão. Michael girou a maçaneta. O inglês não fez a menor menção de cair sobre a presa, embora fixasse o olhar em Michael com tanta decisão quanto antes havia encarado a Dra Alfair. Michael saiu e fechou a porta. Daí em diante, esqueceu que o inglês existia porque a Dra Alfair se voltou,
e um sorriso lindo iluminou seu rosto. Ele imediatamente reconheceu as sobrancelhas bem feitas de um louro cinza e os cílios grossos e escuros que tornavam seus olhos cinzentos ainda mais brilhantes. Sr. Corrie, disse ela, com sua voz grave, rouca e maravilhosa. Quer dizer que nos encontramos de novo. Ela estendeu sua longa mão direita para cumprimentá-lo enquanto ele descia a escada na sua direção. Parecia perfeitamente natural seu jeito de examiná-lo dos pés à cabeça. Dramaifire, obrigado por ter vindo, disse ele, apertando demais sua mão e a soltando instantaneamente, com vergonha das luvas. A senhora está me ressuscitando outra vez. Eu estava morrendo lá em cima no quarto. Eu sei, disse ela. E essa mala aí é porque nós vamos nos apaixonar e viver juntos de agora em diante. Ele riu. A voz rouca era uma característica que ele adorava nas mulheres, sempre muito rara e sempre mágica. Ele não se lembrava desse detalhe no convés do barco. Ah, não, desculpe, Dramaifire. Quer dizer, eu depois tenho de ir para o aeroporto. Vou pegar o voo das 6 da manhã para Nova Orleans. Tenho de fazer isso. Imaginei apanhar um táxi de lá, quer dizer, do lugar para onde vamos, porque, se eu voltar aqui, e mais uma vez o pressentimento, nunca mais piorar nessa casa. Ele olhou para cima para as altas janelas da sacada, para o rebuscado trabalho de marcenaria, restaurado com tanto cuidado. Não parecia mais ser sua casa agora, essa estrutura estreita, vazia, essas janelas refletindo a luz opaca da noite incolor. Sentiu-se confuso por um instante, como se estivesse perdendo o fio da meada. Desculpe-me, disse ele em voz baixa. Havia mesmo perdido o fio. Ele poderia ter jurado estar em Nova Orleans neste exato momento. Estava tonto. Estivera no meio de alguma coisa, com uma intensidade forte e deliciosa. E agora só havia essa umidade aqui, esse céu escuro e nublado e a firme certeza de que estavam encerrados todos os anos de espera, de que algo para o qual ele estava preparado estava a ponto de começar. Notou que estava olhando para a Dramaifire. Ela era quase tão alta quanto ele o contemplava direto, de um jeito totalmente distraído. Ela o olhava como se estivesse gostando, como se o considerasse bonito ou interessante, ou talvez os dois. Ele sorriu porque estava gostando de olhar para ela também e de repente estava feliz, mais feliz do que ousava lhe dizer, por ela ter vindo. Ela pegou seu braço. Vamos, Sr. Corrie. Ela se voltou tempo suficiente para lançar um olhar lento e um pouco duro ao inglês distante e depois puxou Michael ladeira acima até a porta de um Jaguar verde escuro. Ela abriu a porta e, tirando a mala de Michael antes que ele conseguisse pensar em impedi-la, colocou-a no banco traseiro. Entre, disse ela e fechou a porta. Couro cor de caramelo. Lindo painel antiquado em madeira. Ele deu um olhar para trás por cima do ombro. O inglês ainda os observava. E estranho, disse ele. A chave já estava na ignição antes que ela fechasse sua porta. O que é estranho? Conhece aquele homem? Não, mas acho que ele veio aqui para me ver. Acho que é um inglês. E ele sequer chegou a se mexer quando eu saí. Isso a espantou. Ela parecia intrigada, o que não a impediu de sair da vaga com uma guinada e de fazer um balão quase impossível, antes de passar pelo inglês com mais um olhar penetrante. Mais uma vez, Michael sentiu brotar o desejo. Havia um tremendo vigor natural no seu jeito de dirigir. Ele apreciou a imagem das suas mãos longas na alavanca do câmbio e no minúsculo volante coberto de couro. O casaco trespassado estava ajustado ao seu corpo, e uma mecha de cabelo louro caiu sobre seu olho direito. Eu podia jurar já ter visto aquele homem antes, disse ela, meio entre dentes. Ele riu, não do que ela havia dito, mas do seu jeito de dirigir, quando ela virou à direita a toda velocidade, descendo por Castro Street em meio à névoa que soprava. Pareceu-lhe um passeio na montanha-russa. Ele apertou o cinto de segurança porque queria voar pelo para-brisas se não o apertasse e depois percebeu, quando ela passou direto pelo primeiro sinal de parada, que estava ficando enjoado. Tem certeza de que quer ir para Nova Orleans, Sr. Corrie? A impressão que eu tenho é que não está se sentindo muito bem. A que horas sai seu voo? Preciso ir até Nova Orleans. Tenho de voltar para lá. Desculpe, sei que não estou falando coisa com coisa. É só que essas sensações, elas vêm aleatoriamente. Elas me dominam. Pensei que fosse só com as mãos, mas não é. A senhora ouviu falar das minhas mãos, Dramaifire? Estou acabado. Digo-lhe que estou arrasado. Olhe, preciso que me faça um favor. Tem uma loja de bebidas por aqui, do lado esquerdo, logo depois da 80th Street. Poderia dar uma parada? Sr. Corrie. Dramaifire, vou vomitar neste seu maravilhoso carro. Ela parou do outro lado da rua. Castro Street estava apinhada com as costumeiras multidões de sexta-feira à noite, bastante animada com tantas portas iluminadas de bares abertas para a neblina. Você está enjoado, certo? Ela pôs a mão sobre o seu ombro, com um certo peso em silêncio. Será que ela percebia as ondas de sensação que o percorriam? Se estiver alcoolizado,
Não permitirão que embarque. Latas altas. Milês, uma meia dúzia. Vou dar bastante espaço entre elas. Por favor. E eu é que devo entrar ali para lhe trazer esse veneno. Ela riu, mas com delicadeza, sem maldade. Sua voz grave parecia aveludada. E os olhos eram grandes e de um cinza perfeito agora à luz do neon, iguais à água do mar aberto. Só que ele estava prestes a morrer. Não. É claro que não vai entrar ali. Eu mesmo vou. Não sei onde está minha cabeça. Olhou para as luvas de couro. É que venho me escondendo das pessoas. Minha tia Vi faz tudo para mim. Desculpe. Milês. Meia dúzia de latas altas. Repetiu ela, abrindo a porta. Bem, uma dúzia. Uma dúzia. Drama e Fire. São só 11h30. O avião só parte às 6. Ele tateou no bolso à procura do prendedor de dinheiro. Ela descartou a necessidade e atravessou a rua, desviando-se graciosamente de um táxi e desaparecendo pela loja adentro. Meu Deus, que coragem a minha de lhe pedir uma coisa dessas, pensou ele, derrotado. Estamos começando muito mal. Mas isso não era no fundo a verdade. Ela estava sendo muito gentil com ele. Ele ainda não havia estragado tudo. E já sentia o sabor da cerveja. Seu estômago não iria se acalmar com mais nada. O ritmo forte da música dos bares próximos de repente pareceu alto demais. E as cores da rua, gritantes demais. Os jovens transeuntes pareciam se aproximar demais do carro. E é isso que acontece com quem fica 3 meses e meio em isolamento, pensou ele. Ficasse com a cara de um ex-presidiário. Pois ele nem mesmo sabia em que dia estavam. Só que era uma sexta-feira porque seu voo era para sábado, às 6 da manhã. Ele se perguntou se poderia fumar naquele carro. Assim que ela pôs a sacola no seu colo, ele abriu. Senhor Corri, multa de $50, disse ela, saindo da vaga. Por uma lata de cerveja aberta no carro. Eu sei. Se for multada, eu pago. Ele devia ter bebido meia lata no primeiro gole. E agora, por um momento, sentiu-se bem. Ela atravessou o grande cruzamento de 6 faixas com Marquette, fez uma entrada proibida à esquerda em 70th Street, e subiu a ladeira como um raio. E a cerveja ameniza as coisas. Não, nada embota a sensação. Ela me chega de toda parte. E vem de mim também? Bem, não. Mas é porque eu quero estar ao seu lado, entende? Ele tomou mais um gole, com a mão esticada para se segurar no painel quando ela fez a curva a ladeira abaixo na direção do Ant. Por natureza, não sou de me queixar. Drama Fire. É só que desde o acidente estou vivendo sem nenhuma camada de proteção. Não consigo me concentrar. Não consigo nem mesmo ler ou dormir. Compreendo, Sr. Corri. Quando chegarmos em casa, pode subir no barco, fazer o que quiser. Mas o que eu realmente queria era lhe preparar uma refeição. Não vai adiantar. Drama Fire. Posso lhe perguntar uma coisa? Até que ponto eu estava morto quando fui içado? Em termos clínicos, totalmente morto. Sr. Corri, não havia nenhum sinal perceptível de vida. Sem alguma intervenção, a morte biológica irreversível logo estaria instalada. O senhor não recebeu minha carta? A senhora me escreveu uma carta. Eu devia ter ido visitá-lo no hospital. Ela dirigia como um piloto de corridas, pensou ele, esticando cada marcha até o motor reclamar e ela passar a seguinte. Mas eu não lhe disse nada, pelo que contou ao Dr. Morris. Disse um nome, uma palavra, alguma coisa. Só que falou muito baixo. Não consegui ouvir as sílabas. Distingui um som de ele. Um som de ele. Um imenso silêncio abafou o restante das suas palavras. Ele estava caindo. Por um lado, ele sabia que estava no carro, que ela estava falando com ele, que haviam cruzado Lincoln Avenue e estavam se enfurnando em Golden Gate Park na direção de Park Presidio Drive. Mas no fundo ele não estava ali. Estava às margens de um espaço de sonho no qual a palavra que começava com ele significava algo crucial. Algo extremamente complexo e conhecido. Uma aglomeração de seres o cercava, forçando para se aproximar dele, prontos para falar. O portal. Ele sacudiu a cabeça. Houve um foco, mas já estava se desintegrando. Ele sentiu pânico. Quando ela freou para o sinal vermelho em Jerry Street, ele foi lançado para trás de encontro ao encosto de couro. Você não opera o cérebro das pessoas do jeito que dirige esse carro, certo? Perguntou ele, com o rosto em brasa. Para dizer a verdade, opero. Sim. Ela saiu do sinal um pouco mais devagar. Desculpe. Parece que só sei me desculpar. Estou pedindo desculpas desde que aquilo aconteceu. Não há nada de errado com seu jeito de dirigir. Sou eu. Eu era normal antes do acidente. Quer dizer, era só uma dessas pessoas felizes, sabe? Ela estaria concordando com a cabeça. Parecia distraída quando ele olhou para ela, absorta nos seus próprios pensamentos. Reduziu a velocidade quando se aproximou da cancela do pedágio. A névoa estava tão densa sobre a ponte que os carros pareciam desaparecer ao entrar nela. Você quer falar comigo? Perguntou ela,
com os olhos nos veículos que desapareciam à sua frente. Ela tirou uma nota de dólar do casaco e entregou ao guarda do pedágio. Quer me contar o que anda acontecendo? Ele suspirou. Essa era uma tarefa impossível. No entanto, seu pior aspecto era o de que ele não conseguiria parar, se começasse. As mãos, sabe, vejo imagens quando toco nas coisas. Mas as visões. Fale-me das visões. Sei o que está pensando. E neurologista. Está pensando que há algum problema com o lobo temporal, ou qualquer merda semelhante. Não, não é isso que estou pensando. Ela dirigia mais rápido. A forma enorme e feia de um caminhão apareceu à sua frente, com suas lanternas acesas como balizas. Ela preferiu ficar em segurança atrás dele, acompanhando-o a 80 por hora. Ele engoliu o resto da cerveja em 3 goles rápidos, enfiou a lata no saco e depois tirou a luva. Já haviam saído da ponte, e a névoa havia desaparecido como que por mágica. O que acontecia com tanta frequência espantou o céu límpido e luminoso. Os morros escuros erguiam-se como ombros que os empurravam enquanto eles subiam o vale do grade. Ele baixou os olhos até a própria mão. Ela parecia repulsivamente úmida e enrugada. Quando ele esfregou os dedos, teve uma sensação que era vagamente agradável. Estavam agora indo direto a quase 100 por hora. Ele tentou segurar a mão da Drama e Fair, que estava pousada na alavanca do câmbio, longos dedos pálidos relaxados. Ela não tentou oferecer resistência. Olhou para ele de relance e voltou ao tráfego à sua frente quando entraram no túnel. Ele tirou sua mão da alavanca e pressionou seu polegar na palma nua. Envolveu um som suave e sussurrante, e sua visão se anuviou. Era como se o corpo dela houvesse se desintegrado para abraçá-lo, uma nuvem turbilhonante de partículas. Por um instante, ele teve medo de que estivessem saindo da estrada. Mas não era ela quem sentia isso, era ele. Ele sentia aquela mão úmida, morna, a pulsação palpitante que passava por ela e aquela sensação de estar no cerne dessa imensa presença etérea que o envolvia e o acariciava por inteiro, como a neve que cai. A excitação erótica era tão intensa que ele não pôde fazer nada para contê-la. De repente, num lampejo destruidor, ele estava numa cozinha, uma deslumbrante cozinha moderna, com equipamentos e aparelhos reluzentes, e um homem jazia no chão, à morte. Discussão, gritos. Mas isso havia acontecido alguns momentos antes. Os intervalos de tempo estavam se acavalando, colidindo uns com os outros. Não havia nada que fosse para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda. Michael estava no próprio centro de tudo. Rowan, com seu estetoscópio, ajoelhou-se ao lado do moribundo. Odeio você. Ela fechou os olhos, tirou o estetoscópio dos ouvidos. Não podia acreditar na sorte dela estar morrendo. E então tudo parou. O trânsito estava congestionado. Ela soltou a mão do Michael e reduziu a marcha com um movimento seco, eficiente. Para ele parecia que estavam patinando no gelo. O jeito que seguiam, virando à direita, e mais uma vez à direita. Mas não importava. Era uma ilusão de que eles estivessem correndo perigo. E agora vinham os fatos. Aquilo que ele sempre soube sobre essas visões. Tudo que estava simplesmente ali na sua mente, como se sempre tivesse estado, como seu endereço, seu número de telefone e a data do seu nascimento. Aquele era seu pai adotivo, e ela o desprezava, porque temia ser parecida com ele, resoluta, essencialmente dura e indiferente. Sua vida se baseava em não ser parecida com ele, mas em ser como sua mãe adotiva, uma criatura sentimental e serena, com um maravilhoso senso de estilo, uma mulher amada por todos e respeitada por ninguém. E então, o que viu? Seu rosto era de uma suavidade fantástica, banhado pelas luzes que passavam. Então não sabe? Meu Deus, gostaria de perder esse poder. Gostaria de nunca tê-lo tido. Não quero saber essas coisas sobre as pessoas. Diga-me o que viu. Ele morreu no chão. Você gostou? Ele não se divorciou dela. Ela nunca soube o que ele estava planejando. Ele tinha 1,85 m de altura. Nasceu em San Rafael, Califórnia, e este carro era dele. Agora, de onde é que vinha tudo isso? Ele poderia ter continuado. Desde a primeira noite, ele soube que poderia continuar. Bastava que se dispusesse. Foi isso que vi. Tem alguma importância? Quer que eu fale a respeito? Por que quis que eu visse essa imagem? É a pergunta que eu deveria estar fazendo agora. De que adianta eu saber que foi na sua cozinha e que, ao voltar do hospital, onde ele foi recebido e registrado, o que foi uma bobagem porque ele já chegou morto, você se sentou e comeu a refeição que ele havia preparado antes de morrer. Silêncio. Eu estava com fome, murmurou ela. Pouco depois, ele estremeceu todo. Abriu mais uma cerveja. O delicioso aroma do malte encheu o carro. E agora já não gosta tanto assim de mim, certo? Perguntou ele. Ela não respondeu. Estava prestando atenção ao movimento. Ele estava ofuscado pelos faróis que cresciam na sua direção. Graças a Deus estavam saindo da rodovia principal para pegar a estrada estreita que levava a Tiburon. Gosto muito de você, respondeu ela. Afinal, uma voz baixa, rouca,
Surda. Que bom. Eu estava com medo. Fico feliz. Não sei por que disse aquelas coisas. Eu lhe perguntei o que estava vendo, disse ela, com simplicidade. Ele riu, tomando um longo gole da cerveja. Estamos quase chegando. Poderia ir mais devagar com a cerveja. É uma médica quem lhe pede. Ele tomou outro grande gole. Mais uma vez a cozinha, o cheiro do assado no forno, o vinho tinto aberto. Os 2 copos parece cruel, mas não existe absolutamente nenhum motivo para eu me sujeitar à morte dela. E se você prefere ficar por perto e ver uma mulher morrer de câncer, bem, aí você é que tem de se perguntar por que quer passar por esse tipo de coisa. Por que você gosta desse tipo de sofrimento? O que há de errado com você aqui? Não me venha com essa. Para cima de mim não. Havia algo mais. Muito mais. Tudo o que ela precisava fazer era continuar pensando no assunto. Dê-lhe tudo o que você sempre quis. Juan, você sabe que sempre foi você quem nos manteve juntos. Se não fosse você, eu teria ido embora há muito tempo. Ele algum dia lhe contou? Ela mentiu. Ela disse que podia ter filhos. E sabia que era mentira. Eu teria me mandado se não fosse por você. Entraram à direita, para o oeste. Ele imaginou, numa rua escura e arborizada que subia um morro e depois descia. A súbita visão do céu escuro e límpido novamente, cheio de estrelas longínquas e desinteressantes. E do outro lado da Baía Negra, o belo espetáculo de Sausalito espalhando-se pelos morros abaixo até sua enseada pequena e apinhada. Ela não precisou lhe dizer que estavam quase chegando. Posso lhe fazer uma pergunta, Drama e Fair? Sim. A senhora tem medo de me machucar? Por que me faz essa pergunta? Ocorreu-me uma ideia estranhíssima, que a senhora estava tentando. Agora há pouco quando segurei sua mão. Estava tentando me transmitir um aviso. Ela não respondeu. Ele soube que a abalou com essa frase. Foram descendo até a rua litorânea. Pequenos gramados, telhados empinados pouco visíveis por trás de cercas altas. Ciprestes de Monterey cruelmente retorcidos pelos implacáveis ventos do oeste. Um encrave de residências milionárias. Ele quase nunca via casas modernas tão maravilhosas. Ele sentiu o cheiro do mar ainda mais forte do que havia sentido na Golden Gate. Ela entrou num caminho calçado e desligou o motor. Os faróis iluminaram um grande portão duplo de Sequoia. Depois foram apagados. Da casa mais adiante ele não via nada a não ser sua massa escura contra o céu mais pálido. Preciso de um favor seu, disse ela, olhando para a frente, em silêncio. O cabelo caiu encobrindo seu perfil quando ela baixou a cabeça. Ora, acho que chegou a sua vez, respondeu ele, sem hesitar. Ele tomou mais um gole espumante da cerveja. O que quer que eu entre ali? Ponha minhas mãos no chão da cozinha e lhe digo o que aconteceu quando ele morreu. O que no fundo o matou. Mais um golpe. Silêncio na cabine escura do carro. Ele percebia intensamente sua proximidade, a fragrância doce e límpida da sua pele. Ela se voltou para encará-lo. A luz da rua lançava seu clarão em fragmentos amarelos através dos galhos da árvore. A princípio ele achou que seus olhos estavam baixos, quase fechados. Depois notou que estavam abertos e que olhavam para ele. É isso que eu quero. É esse o tipo de coisa que eu quero. Tudo bem, respondeu ele. Foi falta de sorte que acontecesse durante uma discussão daquelas. Você deve ter se sentido culpada. O joelho de Juan roçou no dele. Mais uma vez, calafrios. O que o faz achar isso? Você não suporta a ideia de fazer mal a alguém, disse ele. Isso é ingenuidade sua. Doutora, posso ser biruta, disse, rindo. Mas ingênuo não sou. A família Curry nunca criou ingênuos. Ele bebeu o resto da lata de cerveja num longo gole. Flagrou-se olhando fixamente a pálida linha de luz do seu queixo, o cabelo sedoso, cacheado. Seu lábio inferior parecia cheio, macio e delicioso para ser beijado. Então é alguma outra coisa. Digamos que seja a inocência, se preferir. Ele riu da sugestão sem responder. Se ela ao menos soubesse o que lhe estava passando agora pela cabeça enquanto ele olhava para sua boca, aquela boca encantadora, exuberante. E a resposta a essa pergunta é sim, disse ela, descendo do carro. Ele abriu a porta e se levantou. De que pergunta você está falando? Ele estava ruborizado. Ela tirou a mala do banco traseiro. Ora, você sabe, disse ela. Eu não sei. Ela deu de ombros enquanto se dirigia ao portão. Você queria saber se eu iria para a cama com você? A resposta é sim. Como acabei de lhe dizer. Ele alcançou quando ela passava pelo portão. Um grande caminho de concreto levava a portas duplas de teca escura. Bem, eu me pergunto por que ainda nos damos ao trabalho de falar. Ele tirou a mala da sua mão enquanto ela procurava a chave. Ela pareceu novamente um pouco confusa. Fez um gesto para que ele entrasse. Ele mal percebeu quando ela lhe tirou a sacola de cervejas. A casa era infinitamente mais bonita do que ele havia imaginado. Ele havia conhecido e explorado uma infinidade de casas antigas. Já esse tipo de casa,
Essa obra-prima moderna executada com esmero, era algo desconhecido para ele. O que ele via agora era um enorme espaço de assoalho de tábuas corridas largas, que passava da sala de jantar para de estar, e daí para de jogos, sem qualquer divisória. Paredes de vidro davam para um amplo deck de madeira ao sul, ao oeste e ao norte. Uma larga varanda sem teto levemente iluminada pela luz baça de um projetor aqui, outro ali. Mais além, a baía era simplesmente negra e invisível. E a oeste, as pequenas luzes cintilantes de Sausalito eram delicadas e íntimas em comparação com a vista distante e esplêndida do perfil apinhado e fortemente colorido de São Francisco. Ao sul, a neblina era agora apenas uma estreita faixa de névoa em contraste com o brilho da noite. Ela raleava e se dissipava diante dos seus olhos. Ele poderia ter ficado apreciando a vista para sempre, mas a casa lhe dava uma impressão de algo semelhante a um milagre. Dando um longo suspiro, ele passou a mão pela parede de juntas de macho e fêmea, admirando o mesmo belo trabalho embutido do teto altíssimo para além das vigas pesadas que convergiam íngremes para um ponto central. Tudo de madeira, madeira de veios belíssimos, cavilhada, ajustada, polida e conservada primorosamente. A madeira emoldurava as sólidas portas de vidro. Havia acessórios de madeira espalhados por toda parte, com reflexos opacos de vidro ou couro, pernas de mesas e de cadeiras espelhadas no piso encerado. Na extremidade leste da casa, ficava a cozinha que ele havia visto naquela primeira visão. Um grande nicho de armários e balcões escuros e reluzentes panelas de cobre suspensas de ganchos altos. Uma cozinha para ser admirada tanto quanto para se trabalhar nela. Apenas uma funda lareira de pedra, com o piso alto e amplo, o tipo de piso em que se podia sentar, separava os outros aposentos da cozinha. Eu achava que você não fosse gostar, disse ela. Ora, ela é maravilhosa, disse ele, com mais um suspiro. É construída como um navio. Nunca vi uma casa moderna tão bem feita. Você sente que ela se mexe. Foi feita para se mover com a água. Ele caminhou lentamente pelo denso tapete da sala de estar. E só então viu uma escada de ferro em curva por trás da lareira. Uma luz fraca, amarelada vinha de um portal lá em cima. Ele imediatamente pensou em quartos de dormir, em quartos amplos como essas salas, em ficar deitado no escuro com ela e o faiscar das luzes da cidade. Sentiu novamente o rosto esbraseado. Olhou para ela de relance. Será que ela havia captado também esse pensamento como alegava ter captado aquela pergunta anterior? Ora, qualquer mulher teria percebido sua intenção. Ela estava parada na cozinha diante da porta aberta da geladeira, e pela primeira vez ele realmente viu seu rosto na luz branca e pura. Sua pele tinha uma suavidade quase asiática. Só que ela era loura demais para ser oriental. Era uma pele tão retesada que duas covinhas apareceram quando ela sorriu para ele. Ele foi na sua direção, mais uma vez com a percepção penetrante da sua presença física, do jeito que a luz rebatia nas suas mãos, do movimento sedutor do seu cabelo. Ele concluiu que, quando as mulheres usam o cabelo nesse estilo, cheio e curto, mal roçando a gola ao balançar, ele se torna uma parte vital de cada gesto seu. Quando se pensa nelas, pensa-se no seu bonito cabelo. No entanto, quando ela fechou a porta da geladeira, no instante em que a luz branca se apagou, ele percebeu que através da vidraça norte da casa, muito à sua esquerda e próximo à porta da frente, ele viu uma enorme lancha cruzeiro branca, ancorada. Um projetor fraco iluminava sua imensa proa, suas numerosas vigias e as janelas escuras da cabine de comando. Parecia monstruosa, algo absolutamente impossível, como uma baleia encalhada ali, grotescamente próxima da mobília confortável e dos tapetes espalhados que o cercavam. Brotou nele algo quase como um pânico, um estranho horror, como se ele tivesse experimentado algum pavor na noite em que foi salvo que agora fazia parte do que havia esquecido. Nada a fazer a não ser ir até lá, nada a fazer a não ser pôr as mãos no convés. Ele se flagrou indo na direção das portas de vidro. Parou, então, confuso, e ficou olhando enquanto ela soltava a tranca e fazia correr a porta pesada. Atingiu uma rajada de vento frio e salgado. Ele ouvia os rangidos da imensa embarcação, e a fraca luz lunar do projetor lhe parecia sinistra e decididamente desagradável. Bem construída, lhe haviam dito. Ele acreditava agora ao olhar a embarcação. Exploradores haviam atravessado os oceanos do planeta em barcos muito menores do que esse. Mais uma vez, ele lhe pareceu grotesco, assustadoramente desproporcional. Ele saiu para o cais, com a gola batendo-lhe no rosto, e foi até a borda. A água era totalmente negra ali embaixo, e ele sentia seu cheiro, o cheiro úmido e inevitável das coisas mortas do mar. Bem ao longe, do outro lado da baía, ele mal vislumbrava as luzes de Sausalito, mas o frio penetrante se interpôs entre ele e qualquer imagem pitoresca, e ele percebeu que tudo o que detestava neste clima do oeste estava reunido neste momento. Nunca um inverno rigoroso,
nem um verão escaldante, só esse frio eterno, essa eterna desolação inóspita. Ele estava tão feliz com a ideia de que logo estaria de volta, tão feliz de que o calor de agosto estaria lá à sua espera, como uma coberta protetora. As ruas do Garden District, com as árvores oscilando num vento morno, inofensivo. No entanto, este era o barco e este era o momento. Vamos agora subir nesse monstro, com suas vigias e seus conveses de aparência escorregadia, a balançar delicadamente batendo nos pneus de borracha preta presos ao longo do cais. Ele não gostava muito da embarcação, disso tinha certeza, e estava feliz de estar usando suas luvas. Sua experiência com barcos era limitada exclusivamente aos de grande porte, as velhas barcaças do rio da sua infância e as grandes e poderosas embarcações de cruzeiro que transportavam centenas de pessoas de um lado a outro da Baía de São Francisco. Quando ele olhava para um barco como este, tudo o que pensava era na possibilidade de ir ao mar. Ele seguiu pelo lado da embarcação até chegar à popa, por trás da cabine de comando grande e desajeitada, e ali segurou a balaustrada, saltando para o lado, espantado por um instante com o fato do barco balançar sob seu peso, e passou o mais rápido possível para o convés traseiro. Ela veio logo atrás dele. Ele detestava aquilo, o chão a se mexer abaixo dos pés. Meu Deus, como é que as pessoas podiam suportar os barcos? Logo, a embarcação pareceu bastante estável. A balaustrada à sua volta era alta o suficiente para lhe dar uma sensação de segurança. Havia até mesmo um pequeno abrigo contra o vento. Ele espiou um instante pela porta de vidro da cabine de comando. Um brilho de mostradores, aparelhinhos. Poderia bem ser a cabine de um avião a jato. Talvez houvesse ali dentro uma escada até as cabines abaixo do convés. Bem, isso não era da sua conta. O que importava era o próprio convés, pois era ali que ele havia ficado ao ser salvo. O vento do mar rugia nas suas orelhas. Ele se voltou e olhou para ela. Seu rosto estava totalmente escuro em contraste com as luzes distantes. Ela tirou a mão do bolso do casaco e indicou um lugar nas tábuas à sua frente. Foi bem aqui, disse ela. O lugar em que abri os olhos, em que respirei pela primeira vez. Ela fez que sim. Ele se ajoelhou. O movimento do barco agora lhe parecia lento e sutil. Seu único som um leve rangido que não parecia vir de nenhum lugar específico. Ele tirou as luvas, enfiou-as nos bolsos e flexionou as mãos. Colocou-as depois nas madeiras. Frio, umidade. O lampejo veio, como sempre, de parte alguma, isolando-o do momento presente. No entanto, não foi seu salvamento o que ele viu. Apenas fragmentos de outras pessoas no meio de conversas e movimentos. Adramar e Fair, depois mais uma vez o homem odiado, e com eles uma mulher mais velha, bonita, muito amada, uma mulher chamada Eli, mas essa camada deu lugar a outra e mais outra, e as vozes viraram ruído. Ele caiu para frente, de quatro. Estava ficando tonto, mas se recusava a parar de tocar as tábuas. Tateava como se fosse cego. Quero ver Michael, disse ele. Quero Michael. De repente, cresceu nele a raiva por toda a tristeza daquele longo verão perdido. Quero Michael, disse ele, enquanto internamente forçava o poder, exigia que ele se concentrasse, ganhasse foco e alcançasse as imagens que ele desejava. Meu Deus, o instante em que respirei pela primeira vez, disse, baixinho. Mas era como folhear volumes e mais volumes à procura de uma única linha. Graham, Eli, vozes que se erguiam e colidiam umas com as outras. E ele se recusava a encontrar palavras na sua cabeça para o que estava vendo. Simplesmente rejeitava a visão. Quero um instante. Deitou-se de bruços com o rosto tocando no convés áspero. De repente, o instante pareceu explodir à sua volta, como se a madeira abaixo do seu corpo estivesse se incendiando. Mais frio do que agora, um vento mais forte. O barco jogava. Ela se inclinava sobre ele. E ele via a si mesmo deitado ali, um homem morto, com o rosto branco, molhado. Ela batia no seu peito. Acorde, droga, acorde. Seus olhos se abriram. É, o que eu vi. Eu a vi, Juan. Sim, estou vivo. Estou aqui, Juan. Muitas coisas. A dor no seu peito era intolerável. Ele nem mesmo sentia as mãos ou as pernas. Aquilo era a sua mão, que subia e agarrava dela. Preciso explicar a história toda antes. Antes do que, ele tentava se agarrar à lembrança, se aprofundar nela. Antes do que, mas ali não havia nada além do rosto oval e pálido, do jeito que ele o havia visto naquela noite, com o cabelo enfiado no gorro de marinheiro. De repente, no momento atual, ele dava socos no convés. Dê-me sua mão, gritou ele. Ela se ajoelhou ao seu lado. Pense no que estava acontecendo naquele momento em que eu respirei pela primeira vez. Ele já sabia, porém, que não ia adiantar. Ele só viu o que ela via. A si próprio, um homem morto voltando à vida. Uma coisa morta e molhada que se batia no convés com os golpes que ela não parava de aplicar no seu peito. Depois, a fenda prateada entre as pálpebras quando ele começou a abrir os olhos. Ficou ali imóvel muito tempo,
com a respiração irregular. Ele sabia que estava sentindo um frio tremendo, apesar de não ser nada em comparação com o daquela noite terrível, e que ela estava parada ali, esperando, paciente. Ele teria chorado, mas estava cansado demais para isso. Derrotado demais. Era como se as imagens o derrubassem com violência quando surgiam. Ele só queria a tranquilidade. As mãos estavam agora fechadas, como punhos. Ele não se mexia. Houve, no entanto, alguma coisa ali. Algo que ele descobriu, um pequeno detalhe que antes ele não sabia. Era sobre ela. Naqueles primeiros segundos, ele sabia quem ela era. Tinha conhecimento da sua existência. Sabia que seu nome era Juan. Como, porém, confiar numa conclusão dessas? Meu Deus! Sua alma doía de todo aquele esforço. Ele jazia ali derrotado, furioso, sentindo-se tolo e ao mesmo tempo agressivo. Ele teria chorado se ela não estivesse ali. Tente de novo, disse ela. Então, não adianta. É uma outra linguagem. Não sei usá-la. Tente, insistiu ela. E ele tentou. Mas dessa vez não conseguiu nada a não ser os outros relances de dias ensolarados, imagens rápidas de Elia e depois de Graham. De outros, muitos outros. Raios de luz que o teriam levado numa direção ou na outra. A porta da cabine de comando batendo com o vento. Um homem que vinha do piso inferior, sem camisa. E Juan. Juan ali em todas as imagens que havia visto. Sempre Juan. E às vezes uma Juan feliz. Nunca ninguém havia estado neste barco que Juan não estivesse presente. Ele voltou a se ajoelhar, mais confuso com a segunda tentativa do que com a primeira. A impressão de já conhecer naquela noite era apenas uma ilusão. Uma fina camada da sua profunda impressão sobre este barco, que apenas se mesclou às outras camadas através das quais ele tentou passar. Ele talvez já conhecesse por segurar sua mão, talvez a conhecesse porque antes de ser ressuscitado ele já soubesse de que modo isso aconteceria. Ele nunca saberia ao certo. A questão principal era que agora ele não a conhecia, e ainda não conseguia se lembrar. Ela era apenas uma mulher muito paciente e compreensiva, e ele devia lhe agradecer e ir embora. Que vá tudo para o inferno, disse ele entre dentes, sentando-se. Ele calçou as luvas, apanhou o lenço, assoou o nariz e depois levantou a gola para se proteger do vento. Mas de que adiantava isso com um leve paletó caque? Vamos entrar, disse ela, pegando sua mão como se fosse a de uma criança pequena. Ele estava surpreso por estar gostando tanto dessa sua atitude. Depois que saltaram do maldito barco, instável e escorregadio, e estavam em pé no cais, ele se sentiu melhor. Obrigado, doutora. Valia a pena tentar. Você me permitiu tentar, e nunca vou lhe poder agradecer o suficiente por isso. Ela o enlaçou com um braço. Seu rosto estava muito próximo do dele. Talvez funcione de uma outra vez. Sensação de conhecê-la, de que abaixo do convés havia uma pequena cabine na qual ela muitas vezes dormia com a foto dele colada no espelho. Ele estava enrubescendo mais uma vez. Entre, disse ela, puxando-o. O abrigo da casa era agradável, mas ele estava triste demais e cansado demais agora para pensar nisso. Queria descansar, mas não tinha coragem. Pensava que tinha de ir para o aeroporto, que tinha de apanhar a mala e sair dali, para depois dormir numa cadeira de plástico. Esse havia sido um dos caminhos para a descoberta, e agora estava fechado. Por isso, ele ia seguir pelo outro caminho o mais rápido possível. Ao voltar a olhar de relance ao barco, ele pensou que queria lhes dizer mais uma vez que não havia abandonado o objetivo, que só não conseguia se lembrar dele. Ele nem mesmo sabia se o portal era um portal em termos literais. E os números? Haviam números? Não, um número de grande importância. Ele se encostou na porta de vidro, forçando a cabeça contra o vidro. Não quero que você vá, disse ela, baixinho. Eu também não quero ir, mas preciso. Você entende? Eles realmente esperam algo de mim. Disseram-me o que era. E eu tenho de fazer o possível. E voltar para lá faz parte da história. Silêncio. Foi bondade sua me trazer aqui. Silêncio. Talvez. Talvez o quê? Ele se voltou. Ela estava novamente de costas para a luz. Havia tirado o casaco, e parecia angulosa e elegante no enorme suéter de tranças grossas, com suas longas pernas, malares magníficos e pulsos finíssimos. Não seria possível que houvesse a intenção de você esquecer? Perguntou ela. Isso nunca lhe havia ocorrido. Por um instante, ele não respondeu. Você acredita nessa minha história das visões? Quer dizer, você leu o que saiu nos jornais? Aquela parte era verdade. Quer dizer, os jornais fizeram com que eu parecesse estúpido, biruta. Mas a questão é que havia tanta coisa, tanta. Ele gostaria de poder ver um pouquinho melhor o seu rosto. Acredito em você, disse ela. Simplesmente parou um pouco e depois prosseguiu. É sempre assustador ver a morte por um triz.
Uma situação aparentemente casual que deixa um grande impacto. Preferimos acreditar que houve uma intenção. Mas houve uma intenção. Eu ia dizer que no seu caso foi realmente por um triz. Porque estava quase escuro quando eu o avistei na água. 5 minutos depois, eu talvez não o visse mais. Talvez não tivesse nenhuma condição de vê-lo. É muita gentileza sua ficar procurando explicações a torto e a direito. Eu realmente lhe sou grato. Mas, veja bem, o que eu me lembro, quer dizer, a impressão é tão forte que nada disso é necessário para explicar. Eles estavam lá, doutora Mayfair. O que foi? Ele abanou a cabeça. Só um frisson, um desses momentos malucos em que é como se eu me lembrasse. E de repente tudo sumiu. Lá no convés também senti algo assim. A percepção de que, sim, ao abrir os olhos, eu sabia o que havia acontecido. E depois mais nada. A palavra que pronunciou, que balbuciou. Não ouvi. Não me vi dizendo essa palavra. Mas vou lhe dizer algo. Acho que naquela hora no barco eu sabia seu nome. Eu sabia quem você era. Silêncio. Mas não tenho certeza. Ele se voltou, perplexo. O que estava fazendo? Onde estava sua mala? E ele realmente precisava ir embora. Só que estava tão cansado e não queria ir. Não quero que vá, repetiu ela. Está falando sério? Eu podia ficar aqui um pouco. Ele olhou para ela, para a sombra escura da sua silhueta esguia tendo ao fundo a distante vidraça levemente iluminada. Eu queria tê-la encontrado antes. Eu preferia. Quer dizer, parece tão idiota, mas você é muito. Ele se aproximou um pouco para vê-la melhor. Seus olhos tornaram-se visíveis, parecendo muito grandes e longos para olhos fundos, e sua boca era generosa e macia. No entanto, à medida que ele foi se aproximando mais, ocorreu uma estranha ilusão. Luz suave que vinha através das paredes. Seu rosto parecia ameaçador e perverso. Sem dúvida, era um engano. Ele não estava percebendo sua verdadeira expressão. A figura que o encarava parecia estar com a cabeça baixa, espionando-o por baixo da franja loura e lisa, numa atitude de perfeito ódio. Ele parou. Tinha de ser um engano. Mesmo assim, ela estava ali, totalmente imóvel, sem perceber o medo que ele agora sentia, ou sem se importar com ele. Ela então veio na sua direção, entrando na faixa de luz que entrava pela porta ao norte. Como estava triste e bonita. Como era possível que ele tivesse se enganado a esse ponto? Ela estava a ponto de chorar. Na realidade, era simplesmente terrível ver a tristeza no seu rosto, ver a fome súbita e silenciosa e a emoção derramada. O que foi? Murmurou ele, abrindo os braços. Ela de imediato colou o corpo ao seu. Os seios pareciam grandes e macios em contato com seu tórax. Ele a envolveu com um abraço e passou os dedos enluvados pelo seu cabelo. O que foi? Perguntou mais uma vez, baixinho, mas não era no fundo uma pergunta. Era, sim, uma pequena carícia reconfortante em palavras. Ele sentia o coração dela pulsar, a respiração ofegante. Ele mesmo tremia. O sentimento de proteção despertado nele estava se aquecendo, transformando-se rapidamente em desejo. Não sei, respondeu ela, num sussurro. Não sei. E agora estava chorando em silêncio. Ergueu os olhos e, entreabrindo a boca, começou a beijá-lo com muita suavidade. Era como se não quisesse beijá-lo contra a sua vontade. Ela lhe deu todo o tempo necessário para ele se afastar. E é claro que ele não tinha a menor intenção de fazer isso. Ele foi tragado de imediato como havia sido no carro quando lhe tocou a mão. Mas dessa vez o que o envolvia era sua carne macia, voluptuosa e bem sólida. Ele a beijava sem parar, sugando-lhe o pescoço, o rosto, os olhos. Com a mão levada, acariciou seu rosto. Sentiu sua pele lisa por baixo do pesado suéter de lã. Meu Deus, se ao menos pudesse tirar as luvas. Mas se as tirasse, ele estaria perdido, e todo o desejo iria se evaporar em meio à confusão. Estava se agarrando desesperado a esse momento, desesperado. E ela já acreditava erroneamente, ela já receava tolamente. Quero, sim. Como você pôde pensar que eu não quisesse, que eu não? Como pôde acreditar nisso? Abrace-me, Juan. Abrace-me forte. Estou aqui. Estou com você. Chorando, ela se entregou aos seus braços. Sua mão tentou arrancar-lhe o cinto, abrir-lhe o zíper, mas esses foram gestos desajeitados. Em vão. Ela soltou um gemido. Pura dor. Ele não aguentou mais. Beijou-a de novo. Beijou-lhe o pescoço quando ela jogou a cabeça para trás. Apanhou-a depois no colo e a carregou devagar atravessando a sala e subindo a escada de ferro, caminhando lentamente pelas curvas, até entrar num quarto amplo e escuro voltado para o sul. Jogaram-se numa cama baixa. Ele a beijou novamente, alisando seu cabelo para trás, adorando a sensação da sua pele mesmo através das luvas, olhando para seus olhos fechados, para os lábios entreabertos, indefesos. Quando tentou puxar o suéter, ela se esforçou para ajudar e afinal o arrancou pela cabeça,
deixando o cabelo lindamente despenteado. Quando ele viu seus seios através da fina proteção de nylon, ele os beijou mesmo por cima do tecido, numa provocação proposital a si mesmo, com a língua tocando o círculo escuro do mamilo antes de afastar o sutiã. Como seria a sensação do couro preto tocando sua pele, acariciando-lhe os seios? Ele os levantou para beijar a curva morna debaixo deles. Adorava essa dobra excitante, e chupou os bicos com força, segurando e massageando a carne com a palma da mão. Ela se contorcia por baixo dele, com o corpo aparentemente indefeso, os lábios roçando o queixo mal barbeado, depois mácios e doces sobre sua boca, as mãos se esgueirando para dentro da camisa a tatear seu peito como se adorasse sua firmeza. Enquanto ele chupava os bicos dos seus seios, ela beliscava os dele. Ele estava tão duro que não ia mais aguentar. Parou, ergueu-se nas mãos, tentou recuperar o fôlego e depois se deixou cair ao seu lado. Ele sabia que ela estava tirando os jeans. Puxou-a para perto, sentindo a carne lisa das suas costas e descendo para a curva de suas nádegas gostosas de agarrar e de apertar. Não havia mais como esperar. Nenhuma condição. No impulso de impaciência, ele tirou os óculos e os jogou na mesa de cabeceira. Agora, ela era um borrão delicado e apetitoso, mas os detalhes físicos que ele havia visto não sairiam do seu pensamento. Ele estava por cima. A mão dela procurou sua cintura, abriu o zíper das calças e tirou o seu sexo para fora, sem delicadeza, dando-lhe tapas como se quisesse verificar sua firmeza, um pequeno gesto que quase o fez gozar. Ele sentiu as cócegas dos pelos crespos, o calor dos lábios internos e finalmente a própria bainha tensa, pulsante. Quando ele a penetrou, pode ser que ele tenha gritado. Ele não sabia. Ela se ergueu no travesseiro, com a boca presa dele, os braços puxando-o para si, a bacia grudada dele. Mete gostoso, sussurrou ela. Foi como tapa, um aguilhão que fez chegar à ebulição sua fúria contida. Suas formas frágeis, sua carne macia, frágil, tudo só o instigava. Nenhum estupro imaginado que ele pudesse ter cometido em sonhos secretos e inexplicáveis jamais havia sido mais brutal. Seus quadris batiam com força nos dele, e ele viu vagamente o rubor do seu rosto e os seios nus enquanto gemia. Ao penetrar nela repetidamente, ele viu seus braços abertos, largados, um instante antes de fechar os olhos e explodir dentro dela. Afinal, exaustos, eles se separaram, caindo entre os lençóis de flanela. Seus braços que antes estavam entrelaçados no dele, esticado. O rosto dele, mergulhado nos seus cabelos perfumados. Ela veio se aconchegar. Puxou o lençol solto, esquecido, de modo a cobrir os dois. Ela se voltou para ele e se aninhou no seu ombro. O avião que esperasse, o objetivo que esperasse, a dor e a agitação que passassem, em qualquer outra hora ou lugar, ele a teria considerado irresistível. Agora, porém, ela era mais do que isso. Mais do que suculenta, ardente, cheia de mistério e de um fogo aparentemente perfeito. Ela era algo divino, e ele precisava tanto dela que era de entristecer. Seu braço macio e sedoso envolveu-lhe o pescoço quando ele a puxou para si. Ele ouvia seu coração batendo junto à sua pele. Alguns momentos mais tarde, oscilando perigosamente à beira do sono profundo, ele se sentou de repente e, meio tonto, tirou as roupas quentes. Ficou então deitado com ela, nu, à exceção das luvas, respirando seu calor e ouvindo seus suspiros entorpecidos, enquanto mergulhava em sonhos ao seu lado. Rohan, sussurrou. Ele sabia tudo a respeito dela. Ele a conhecia. Estavam lá embaixo. Diziam, acorde, Michael, desça. Haviam feito um belo fogo na lareira. Ou não seria simplesmente um fogo em torno deles, como uma floresta em chamas. Ele achou que ouvia rufar de tambores. Michael, uma vaga recordação do desfile de carnaval naquela remota noite de inverno, das bandas tocando a cadência feroz, medonha, enquanto os achotes tremeluziam nos galhos dos carvalhos. Estavam ali, no andar inferior, e tudo o que ele tinha a fazer era acordar e descer. No entanto, pela primeira vez em todas essas semanas desde que o haviam abandonado, ele não queria vê-los, não queria se lembrar deles. Sentou-se, olhando com espanto pálido seu leitoso da manhã. Suava, e seu coração batia forte. Quietude. Cedo demais para o sol. Ele apanhou os óculos e os pôs no rosto. Não havia ninguém nesta casa, nem tambores, nem cheiro de fogo. Absolutamente ninguém, a não ser eles dois. Mas ela não estava mais na cama ao seu lado. Ele ouvia os assobios dos caibros e das estacas, mas era só o movimento da água que os fazia zumbir. E depois vinha um som vibrante e profundo, mais como um tremor do que um ruído. Ele soube que era a grande lancha cruzeiro, balançando no cais. Aquele monstro fantasmagórico dizendo, estou aqui. Ele ficou sentado um instante, sem ânimo, examinando a mobília espartana. Tudo muito bem feito da mesma bela madeira com veios que ele havia visto no andar inferior. Vivia aqui alguém que adorava a madeira de lei,
que gostava de tudo arrumado com perfeição. Naquele quarto, tudo era bem baixo. A cama, a escrivaninha, as cadeiras espalhadas. Nada a impedir a vista das janelas que subiam até o teto. No entanto, ele sentia o cheiro de fogo. E ao prestar atenção também ouvia. Um roupão estava à sua disposição. Um daqueles grossos roupões brancos de toalha, do tipo que ele adorava. Vestiu e desceu à sua procura. O fogo estava aceso. Até aí, ele estava com a razão. Não havia, porém, nenhuma horda de seres de sonho aglomerada à sua volta. Ela estava sentada, com as pernas cruzadas, no piso de pedra junto à lareira, no seu próprio roupão, com seus membros finos quase perdidos nas dobras. Mais uma vez tremia e chorava. Perdoe-me, Michael. Lamento tanto, sussurrou, com aquela sua voz grave e aveludada. O rosto estava molhado e extenuado. Mas, querida, por que você iria dizer uma coisa dessas? Perguntou, sentando-se ao seu lado e envolvendo com os braços. Rowan, o que neste mundo você pode lamentar ter feito? Suas palavras vieram de supetão, derramando-se com tanta velocidade que ele mal conseguia acompanhar. Que ela havia feito essa exigência imensa a ele, que ela queria tanto ficar com ele, que os últimos meses haviam sido os piores da sua vida e que sua solidão havia sido quase insuportável. Ele não parava de lhe beijar o rosto. Gosto de estar com você. Quero estar aqui. Não quero estar em nenhum outro lugar do mundo. Ele se interrompeu, pensando no avião para Nova Orleans. Bem, aquilo podia esperar. E meio desajeitadamente começou a explicar como estivera cativo na casa em Liberty Street. Eu não apareci porque sabia que isso ia acontecer, disse ela. E você tinha razão. Eu queria saber. Queria que tocasse minha mão com as suas, que tocasse o chão da cozinha, ali onde ele morreu. Eu queria. Você entende? Não sou o que aparento ser. Eu sei o que você é, Rowan. Uma pessoa muito forte para quem qualquer confissão de carência é terrível. Silêncio. Ela fez que sim com a cabeça. Se ao menos isso fosse tudo, disse ela, com as lágrimas transbordando. Fale comigo. Conte-me a história. Ela saiu dos seus braços com suavidade e ficou em pé. Caminhava descalça de um lado para outro do aposento, aparentemente esquecida do frio. Novamente, tudo veio tão depressa, tantas frases longas e delicadas emitidas em profusão com tanta velocidade que ele tinha de se esforçar para ouvir, para isolar o significado da beleza sedutora daquela voz. Ela havia sido adotada com um dia de vida. Havia sido levada da sua cidade natal, e ele sabia que se tratava de Nova Orleans. Isso ela lhe havia dito na carta que ele nunca recebeu. E a verdade, ele devia saber isso porque, ao ser reanimado, ele segurou sua mão e não a largou, como se não quisesse deixá-la. E pode ser que naquela hora alguma ideia louca e confusa houvesse sido transmitida, alguma súbita intensidade relacionada àquele lugar. O fato era que ela nunca havia ido até lá. Nunca havia conhecido a cidade. Nem mesmo sabia o nome completo da sua mãe. Ele sabia que havia um documento no cofre, logo ali, por trás daquele quadro, junto à porta. Um documento que ela havia assinado comprometendo-se a jamais voltar a Nova Orleans, a jamais procurar saber alguma coisa sobre sua família, sobre seus pais verdadeiros. Arrancada, transplantada, com o passado eliminado como o cordão umbilical, e sem nenhum meio de reaver o que havia sido jogado fora. Ultimamente, porém, ela vinha pensando nisso, nesse terrível abismo negro, no fato de os dois não mais existirem, Elia e Graham, no documento no cofre em ele e a morte, forçando-a a repetir inúmeras vezes sua promessa. Eles a haviam tirado de Nova Orleans para vir para Los Angeles no avião das 6 no mesmo dia em que nasceu. Ora, durante anos a fio, disseram-lhe que ela havia nascido em Los Angeles. Era isso que estava na sua certidão de nascimento, um desses documentos falsos criados para filhos adotivos. Elia e Graham haviam lhe falado mais de 1000 vezes do pequeno apartamento em West Hollywood, e em como ficaram felizes quando a trouxeram para casa. Essa, porém, não era a questão. A questão era que os dois estavam mortos, e com eles toda a sua história, erradicada com uma velocidade e abrangência que simplesmente a deixavam apavorada. E ele sofrendo tanto. Ninguém devia ter de sofrer assim. E a vida dos dois havia sido a maravilhosa vida moderna, realmente maravilhosa, embora seu mundo fosse egoísta, materialista. Isso tinha de admitir. Nenhum vínculo com ninguém, parentes ou amigos, jamais interrompeu sua busca egocêntrica pelo prazer. E a cabeceira, ninguém a não ser Rowan enquanto ele berrava por mais morfina. Ele fazia que sim com a cabeça. Como compreendia bem, sua própria vida não havia se tornado idêntica a isso. Atingiu uma súbita imagem de Nova Orleans, a porta de tela que se fechava, primos ao redor da mesa da cozinha, feijão com arroz e conversa. Muita conversa. Digo-lhe que quase a matei. Quase terminei com aquilo. Eu não podia.
Não podia. Ninguém conseguia me mentir a respeito. Sei quando as pessoas estão mentindo. Não é que eu consiga ler seus pensamentos. É mais sutil. É como se as pessoas estivessem falando com palavras em preto e branco numa página, e eu visse o que dizem em imagens coloridas. Às vezes capto pensamentos, pequenos fragmentos de informação. E seja como for, sou médica. Nem tentaram mentir, e eu tinha total acesso às informações. Era ele quem sempre mentia, quem tentava fingir que aquilo não estava acontecendo. E eu sabia o que estava sentindo. Sempre soube. Desde quando era menina. Havia, ainda, uma outra coisa, um talento para saber. Chamo de sentido de diagnóstico, mas ele é mais do que isso. Coloquei minhas mãos nela e, mesmo quando estava num período de alívio de sintomas, eu sabia. O câncer está ali. Está voltando. Ela tem 6 meses no máximo. E depois voltar para casa quando tudo estava acabado. Para esta casa, com todos os luxos, confortos e aparelhos concebíveis que alguém poderia. Eu sei, disse ele, baixinho. Todos os brinquedos que temos, todo o dinheiro. E o que é isso tudo sem eles? Agora, uma casca. Aqui não é o meu lugar. Se este lugar não é meu, não é de ninguém. Eu olho à minha volta e fico apavorada, é o que lhe digo. Fico apavorada. Não, espere, não me venha consolar. Você não sabe. Não pude impedir a morte de Eli. Isso posso aceitar. Mas provoquei a morte de Graham. Eu o matei. Não, você não fez isso, disse ele. Você é médica e sabe. Michael, você é um anjo que chegou a mim. Mas ouça o que estou lhe contando. Você tem um poder nas mãos e sabe que é verdadeiro. Eu sei que é verdadeiro. No caminho até aqui, você demonstrou esse poder. Bem, eu tenho em mim um poder de força semelhante. Eu o matei. Antes dele, matei 2 pessoas, um estranho e uma menina há muitos anos. Uma menininha num pátio de escola. Li as conclusões das autópsias. Eu tenho o poder de matar. Sou médica hoje porque procuro negar esse poder. Construí minha vida com base numa compensação por esse mal. Ela respirou fundo. Passou os dedos pelo cabelo. Parecia desamparada e perdida naquele roupão grande e largo, amarrada pela cintura. Uma Ganymedes com seu cabelo de pajem sedoso e desarrumado. Ele começou a ir na sua direção. Ela fez um gesto para que ele ficasse onde estava. Há tanta coisa. Você sabe. Eu criei essa fantasia de contar para você, logo para você. Mas eu estou aqui, estou prestando atenção. Quero que me conte. Com que palavras ele lhe poderia transmitir que ela o fascinava e o absorvia totalmente, e como isso era espantoso depois de todas aquelas semanas de agitação e loucura. Ela agora falava em voz baixa, contando como havia sido tudo com ela, como sempre havia sido apaixonada pela ciência. Como a ciência era poesia para ela. Nunca havia pensado em ser cirurgiã. O que a fascinava era a pesquisa, os progressos incríveis, quase fantásticos, da neurologia. Ela queria passar a vida no laboratório onde acreditava existir a verdadeira oportunidade para o heroísmo. E tinha um talento natural para aquilo, pode acreditar. Tinha mesmo. De repente, ocorreu a horrível experiência naquela pavorosa véspera de Natal. Ela estava prestes a ir para o Instituto Keplinger, para ali trabalhar com dedicação exclusiva a métodos de intervenção no cérebro que não envolvessem a cirurgia, o uso do raio laser, do bisturi gama, milagres que ela mal conseguia descrever a um leigo. Afinal de contas, ela nunca havia se sentido muito bem com os seres humanos. Será que o laboratório não era o seu lugar? E, ao que ela dizia, os últimos desdobramentos eram milagrosos. Mas seu orientador, não importa qual era seu nome, ele agora estava morto. Mesmo havia morrido de uma série de pequenos derrames pouco depois do ocorrido e, por ironia, nem todos os cirurgiões do mundo haviam conseguido prender e suturar aquelas rupturas fatais. Mas ela só chegou a saber disso muito depois. Voltando à história, ele havia levado ao instituto em São Francisco na véspera de Natal, porque essa era uma noite em que não haveria ninguém lá e ele estaria desrespeitando as normas ao lhe mostrar aquilo em que estavam trabalhando, na pesquisa com fetos vivos. Eu vi na incubadora, aquele pequeno feto. Sabe do que ele o chamava? De abortos. Odeio ter de lhe falar disso porque sei como você se sente com relação a Little X. Sei. Ela não percebeu seu choque. Ele nunca lhe havia falado de Little X. Nunca havia comentado com ninguém esse apelido. Mas ela não deu a menor impressão de perceber isso. Ele continuou sentado, em silêncio, só prestando atenção ao que ela dizia, pensando vagamente em todos aqueles filmes que havia visto com aquelas imagens de fetos, terríveis e recorrentes, mas não quis interrompê-la. Queria que ela prosseguisse. E aquela coisinha havia sido mantida viva,
depois de um aborto espontâneo aos 4 meses. E eles estavam desenvolvendo meios para manter a vida de fetos ainda mais novos. Estavam falando de produzir embriões em provetas e de nunca devolvê-los ao útero. Mas tudo isso para colher órgãos. Você devia ter ouvido os argumentos que usava, que o feto estava desempenhando um papel vital na cadeia da vida humana. Dá para acreditar. E vou lhe dizer, o horrível, a parte realmente medonha, era que tudo aquilo era fascinante. E que eu estava adorando. Eu visualizava os usos em potencial que ele descrevia. Eu sabia que um dia seria possível criar cérebros novos e ilesos para vítimas de coma. Aí, meu Deus, você sabe tudo o que poderia ser feito. Tudo que eu, com meu talento, poderia ter realizado. Dá para perceber, disse ele, baixinho, assentindo com a cabeça. Dá para entender o horror e a sedução da ideia. Exatamente, respondeu ela. E você acredita que eu poderia ter uma carreira maravilhosa na área de pesquisa? Eu poderia ter sido um daqueles nomes citados nos livros. Talvez se pudesse dizer que eu nasci para isso. Quando descobri a neurologia, quando alcancei esse nível, por assim dizer, depois de toda a minha preparação, foi como se eu chegasse ao topo de uma montanha, e ali fosse meu chão. Meu verdadeiro lar. O sol estava nascendo. Ele tocava no piso de tábua corrida onde ela se encontrava, mas ela parecia não perceber sua luz. Estava mais uma vez chorando, baixinho, com as lágrimas escorrendo simplesmente enquanto ela secava a boca com as costas da mão. Ela explicou como saiu correndo do laboratório, como fugiu de uma vez por todas da área de pesquisa e de tudo o que poderia ser realizado através dela. Fugiu do seu implacável desejo de poder sobre as pequeninas células fetais com sua surpreendente plasticidade. Ele compreendia como essas células podiam ser usadas para transplantes totalmente diferentes de outros transplantes. Compreendia que elas continuavam a se desenvolver, que elas não detonavam as costumeiras reações imunológicas do receptor, que elas eram um campo deslumbrantemente promissor. Pois era exatamente isso. Não se via um limite ao que poderia ser feito. E imagine a quantidade de matéria-prima. Uma pequena nação de não pessoas, aos milhões. É claro que há leis contra isso. Sabe o que ele me respondeu? Há leis contra isso porque todos sabem que está acontecendo. Não é de surpreender, disse ele. Não é, mesmo. Àquela altura da minha vida, eu só havia matado 2 pessoas. Mas, no meu íntimo, eu sabia que havia sido eu. Porque é algo relacionado ao meu próprio caráter, essa capacidade de resolver fazer algo e minha recusa de aceitar a derrota. Na sua forma mais primitiva, chame-o de mau gênio. Chame-o de fúria, na sua forma mais dramática. E na área de pesquisa, você imagina como eu poderia ter usado essa capacidade para resolver fazer, para resistir à autoridade, para seguir minha inspiração em algum projeto totalmente amoral e até mesmo desastroso. Não se trata de força de vontade. É impulsivo demais para ser força de vontade. Determinação, disse ele. Ela concordou. Agora veja bem. Um cirurgião é um intervencionista. Ele ou ela é uma pessoa muito determinada. Você chega com a faca e diz, vou cortar fora metade do seu cérebro, e você vai melhorar. Quem teria a ousadia de fazer alguma coisa desse tipo a não ser alguém de grande determinação, alguém extremamente centrado, alguém muito forte. Graças a Deus por isso. Pode ser. Ela deu um sorriso irônico. Mas a confiança de um cirurgião não é nada em comparação com o que poderia ser extraído de mim no laboratório. E quero lhe dizer mais uma coisa. Algo que acho que você vai compreender em virtude das suas mãos e das visões. Algo que eu nunca poderia contar a outro médico porque de nada adiantaria. Quando estou operando, visualizo o que estou fazendo. Quer dizer, mantenho na mente uma perfeita imagem multidimensional do efeito dos meus atos. Minha cabeça raciocina nos termos dessas imagens detalhadas. Quando você estava morto no convés do barco e eu soprei o ar na sua boca, visualizei seus pulmões, seu coração, o ar penetrando nos pulmões. Quando matei o homem no jipe, quando matei a menina, primeiro imaginei que seriam punidos. Imaginei-o cuspindo sangue. Naquela época, eu não tinha o conhecimento para imaginar nada mais perfeito do que isso, mas o processo era o mesmo, a mesma coisa. Mas essas mortes poderiam ter sido naturais, Juan. Ela abanou a cabeça. Fui eu, Michael. E, com o mesmo poder me guiando, eu opero. E com o mesmo poder me guiando, eu o salvei. Ele não disse nada. Apenas esperava que ela continuasse. A última coisa que ele queria era discutir com ela. Meu Deus. Ela parecia ser a única pessoa no mundo que realmente lhe dava ouvidos. E neste exato instante ela não estava precisando de ninguém que discutisse com ela. Mesmo assim, ele não sabia ao certo se ela estava enganada ou não. Ninguém sabe dessas coisas, disse ela. Fico parada nesta casa vazia, choro e falo em voz alta com ninguém. Ele era minha melhor amiga neste mundo.
Mas eu não poderia ter contado para ela. E o que resolvi fazer? Tentei encontrar a salvação através da cirurgia. Escolhi a forma mais brutal e direta de intervenção. Mas nem todas as operações bem-sucedidas do planeta podem esconder de mim aquilo de que sou capaz. Eu matei Graham. Sabe, acho que naquele instante em que Graham e eu estávamos ali juntos, acho que cheguei a me lembrar de Marie-Jane no pátio e acho que cheguei a me lembrar do homem no jipe. Realmente acredito que realmente tive a intenção de usar o poder, mas só consigo me lembrar de ter visualizado a artéria, de tê-la visto se romper. Sei, no entanto, que acho que o matei deliberadamente. Quis que ele morresse para que não magoasse ele. Fiz com que ele morresse. Ela parou como se não tivesse certeza do que acabara de dizer ou como se acabasse de perceber que era verdade. Ela afastou o olhar na direção do mar. A água agora estava azul ao sol e cheia de uma luz ofuscante. Inúmeras velas haviam aparecido na superfície, e a casa inteira estava invadida pela paisagem ao redor, os morros escuros salpicados de construções brancas. E para Michael, tudo aquilo parecia deixá-la ainda mais só, ainda mais perdida. Quando li acerca do poder das suas mãos, soube que era verdadeiro. Compreendi. Imaginei tudo que você estava sofrendo. São esses segredos que nos distinguem. Não espere que as outras pessoas acreditem, muito embora, no seu caso, elas tenham visto. No meu caso, ninguém jamais deve ver porque isso não deve nunca mais se repetir. É disso que você tem medo, de que volte a acontecer. Não sei. Ela olhou para ele. Quando penso naquelas mortes, a culpa é tão terrível que não tenho um objetivo, uma ideia ou um plano. Essa culpa é um obstáculo entre minha pessoa e minha vida. E mesmo assim, eu vivo melhor do que qualquer pessoa que eu conheça. Ela riu baixinho, com ironia. Todos os dias faço cirurgias. Minha vida é interessante, mas não é o que poderia ter sido. As lágrimas escorriam de novo. Ela olhava para ele, mas aparentemente era através dele. O sol batia direto nela, no seu cabelo louro. Ele queria tanto abraçá-la. O sofrimento de Rowan era para ele uma tortura. Ele mal suportava ver seus olhos cinzentos tão injetados e lacrimejantes. E o próprio retesamento do seu rosto dava uma terrível impressão quando as linhas de angústia de repente ficavam mais fortes e marcadas e as lágrimas caíam para depois o rosto voltar a ficar tranquilo como sem consequência de algum choque. Eu queria lhe dizer essas coisas, disse ela. Estava confusa, insegura. A voz, embargada. Eu queria estar com você e lhe contar. Acho que imaginei que, por ter salvado sua vida, talvez, de algum modo, dessa vez, nada poderia tê-lo impedido de se aproximar dela. Levantou-se devagar e a tomou nos braços. Abraçou-a, beijando-lhe o pescoço sedoso, o rosto marcado de lágrimas. As próprias lágrimas. Você imaginou certo. Ele se afastou, tirou as luvas com impaciência e as jogou para um canto. Olhou por um instante para as próprias mãos e depois olhou para ela. Nos seus olhos viu uma expressão de vago espanto, com as lágrimas refletindo a luz do fogo. Ele, então, pôs as mãos na sua cabeça, tateando-lhe os cabelos e o rosto. Rowan, sussurrou. Ordenou que todas as loucas imagens aleatórias parassem. Forçou-se a simplesmente vê-la agora, através das mãos. E surgiu mais uma vez a sensação deliciosa e envolvente dela, que havia surgido e desaparecido com tanta rapidez no carro. A sensação de estar imerso nela. E, com um zumbido súbito e violento, como o espasmo de eletricidade pelas suas veias, ele a conheceu. Conheceu a honestidade da sua vida, e sua intensidade. Conheceu sua bondade, sua inegável bondade. As imagens atabalhoadas, instáveis, não importavam. Elas eram fiéis ao todo que ele percebia. E o que importava era o todo, bem como a coragem do todo. Ele enfiou as mãos por dentro do roupão, tocando-lhe o corpo pequeno e magro, tão quente, tão delicioso aos seus dedos nus. Abaixou a cabeça e beijou o alto dos seus seios. Órfã, sozinha, cheia de medo mas tão forte, de uma força tão implacável. Rowan, sussurrou ele, mais uma vez. Nós é que importamos agora. Ele sentiu que ela suspirava e se entregava, como uma haste quebrada de encontro a seu peito, e que no ímpeto do desejo toda a sua dor desaparecia. Ele estava deitado no tapete, com o braço esquerdo dobrado para abrigar sua cabeça, a mão direita, relaxada, segurando um cigarro acima do cinzeiro, uma xícara de café fumegante ao seu lado. Já deviam ser umas 9 horas. Ele havia ligado para a companhia aérea. Podiam acomodá-lo no avião do meio-dia. No entanto, quando ele pensava em deixá-la, sentia-se cheio de ansiedade. Gostava dela mais do que da maioria das pessoas que havia conhecido na sua vida e, talvez com maior precisão, estivesse encantado com ela, com sua óbvia inteligência e sua vulnerabilidade, quase mórbida, que continuava a produzir nele um singular sentido de proteção, com o qual se sentia deliciado quase a ponto de se envergonhar. Depois de fazerem amor pela segunda vez,
Eles haviam conversado horas a fio. Falaram com tranquilidade, sem urgência ou clímax de emoção, sobre suas vidas. Ela lhe contou como havia crescido em Tiburon, levando o barco para o oceano quase todos os dias da sua vida, como era ter frequentado as melhores escolas. Falou mais sobre sua vida na medicina, sua primeira paixão pela pesquisa, seus sonhos de descobertas frankensteinianas, de um modo mais detalhado e controlado. Surgiu, então, a descoberta do seu talento na sala de cirurgia. Sem a menor dúvida, ela era uma cirurgiã de incrível competência. Não sentia nenhuma necessidade de se gabar disso. Ela simplesmente descrevia o entusiasmo, a satisfação imediata, o quase desespero em que se encontrava desde a morte dos pais, sempre operando, sempre passando pelas enfermarias, sempre trabalhando. Em alguns dias, ela havia chegado a continuar operando até não conseguir mais ficar em pé. Era como se sua cabeça, suas mãos e seus olhos não fizessem parte do resto do corpo. Ele lhe falou sucintamente, e com um pouco de autodesvalorização, sobre seu próprio mundo, respondendo suas perguntas, animado pelo seu aparente interesse. Classe operária, havia dito ele. E como ela ficou curiosa, como eram as coisas lá no sul. Ele lhe falou das grandes famílias, dos enterros monumentais, da pequena casa estreita com seu piso de linóleo, das maravilhas no jardim minúsculo. Será que tudo lhe parecia antiquado? Talvez também desse essa impressão a ele agora, embora lhe doesse pensar nisso porque sentia tanta vontade de voltar para lá. Não são só eles, as visões e tudo mais. Quero voltar até lá. Quero caminhar por Annunciation Street também. Esse é o nome da rua em que você cresceu. É lindo. Ele não lhe falou do mato nas sarjetas, dos homens sentados na escada da frente das casas com suas latas de cerveja, do cheiro de repolho cozido que nunca saía, dos trens à beira, rio que faziam chocalhar as janelas. Falar da vida aqui havia sido um pouco mais fácil. Falar de Elizabeth e de Judith, do aborto que destruiu sua vida com Judith, falar dos últimos anos e seu estranho vazio, da sensação de estar à espera de algo, embora ele não soubesse o que seria. Ele falou das casas e de como as amava, da convergência de estilos que existia em São Francisco, as grandes residências em estilo vitoriano e italiano, a pensão em Union Street que ele tanto havia desejado restaurar. Depois, passou a falar das casas que realmente adorava, aquelas lá de Nova Orleans. Ele aceitava a existência de fantasmas nas casas, porque considerava que elas eram mais do que dormitórios, e não era de surpreender que pudessem roubar a alma de alguém. Foi uma conversa agradável, que aprofundou seu conhecimento um do outro, e ampliou a intimidade que já sentiam. Ele gostou de ouvi-la falar sobre sair ao mar, de ficar sozinha na ponte, com o café na mão e o vento zunindo pela cabine de comando. Ele não gostava de barcos, mas gostou de ouvi-la falar do seu. Apreciou a expressão nos seus olhos cinzentos, a simplicidade dos seus gestos lânguidos, despreocupados. Ele chegou mesmo a entrar naquela conversa maluca dos filmes e das imagens recorrentes de bebês e crianças vingativas, de como se sentiam ao perceber esses temas, como se tudo à sua volta estivesse se dirigindo a ele. Talvez estivesse a um passo do hospício, mas ele se perguntava se algumas das pessoas nos hospícios não estariam lá por entenderem de forma excessivamente literal os modelos que captavam. O que ela achava? E a morte? Bem, ele tinha muitas ideias sobre a morte, mas antes de mais nada um pensamento lhe ocorrera, mesmo antes do acidente, de que a morte de uma outra pessoa talvez seja o único acontecimento autenticamente sobrenatural que já experimentamos. Não estou falando de médicos, agora. Estou falando de qualquer pessoa no mundo moderno. O que quero dizer é quando você olha para aquele corpo ali embaixo e percebe que toda a vida se foi, que você pode gritar com ele, dar-lhe tapas, tentar colocá-lo sentado e fazer o que quiser, que ele está morto. Absoluta e inequivocamente morto. Sei do que está falando. E é preciso lembrar que a maioria de nós talvez tenha uma visão dessas uma ou duas vezes em 20 anos. Talvez nunca. Ora, na Califórnia, no momento atual, existe toda uma civilização de gente que nunca presenciou uma morte. Eles nunca chegaram a ver um cadáver. Pois não é que, quando eles ouvem dizer que alguém morreu, imaginam que ele se esqueceu de comer alimentos naturais ou que não vinha se exercitando como devia. Ela riu baixinho, num sussurro. Cada maldita morte é um assassinato. Por que você acha que perseguem os médicos com seus advogados? Isso mesmo, mas é ainda mais profundo. As pessoas não acreditam que vão morrer. E quando alguém morre, isso acontece a portas fechadas. O caixão é lacrado. Se o pobre Palermo teve o mau gosto de chegar a querer um caixão e um enterro, que é óbvio que ele não deveria ter desejado, melhor um serviço em memória do falecido em algum lugar sofisticado, com Suzy, vinho branco e as pessoas se recusando a mencionar em voz alta o motivo pelo qual estão ali. Ora, fui a serviços em memória de alguém aqui na Califórnia,
nos quais ninguém chegou a tocar no nome do falecido. Mas se você realmente presenciar uma morte, e não for médico, enfermeiro ou agente funerário, bem, trata-se de um acontecimento sobrenatural de primeira, provavelmente o único ao qual terá acesso. Pois deixe-me lhe contar de um outro acontecimento sobrenatural, disse ela, sorrindo. Quando você está com um desses defuntos deitado no convés do barco, e você o esbofeteia e fala com ele, e de repente os olhos se abrem de verdade e o cara está vivo. Ela lhe deu um sorriso tão lindo. Ele começou a beijá-la, e foi assim que terminou aquele segmento da conversa. A questão principal era, porém, que ele não havia perdido com aquelas divagações birutas. Nem uma única vez ela havia se desligado do que ele dizia. Por quê, então, essa outra coisa tinha de estar acontecendo? Porque essa sensação de tempo perdido. Ele estava agora deitado no tapete, pensando em como gostava dela e em como sua tristeza e solidão o perturbavam. Em como não queria deixá-la ir, mesmo assim, tinha de ir embora. Seu pensamento tinha uma clareza notável. No verão inteiro, nunca havia ficado tanto tempo sem beber. E estava apreciando bem a sensação de pensar com clareza. Ela havia acabado de lhe servir mais café, e o sabor era bom. No entanto, ele havia calçado as luvas de novo porque estava recebendo aquelas imagens idiotas e aleatórias de todos os lados. Graham, Elia e homens. Muitos homens diferentes. Homens bonitos, todos de Rouen. Isso estava excessivamente claro. Ele desejava que não estivesse. O sol entrando pelas janelas e pelas clarabóias a leste estava forte. Ele a ouvia fazendo alguma coisa na cozinha. Calculou que era melhor se levantar e ajudar. Não importa o que ela dissesse, mas ela havia sido bastante convincente a esse respeito. Gosto de cozinhar. É semelhante à cirurgia. Fique exatamente onde está. Ele refletia que ela era a primeira coisa em todas essas semanas que realmente tinha importância para ele, que afastava seu pensamento do acidente e de si mesmo. E era um alívio tão grande estar pensando em outra pessoa que não fosse em si mesmo. Na realidade, ao refletir com essa clareza recém-adquirida, percebeu que havia sido capaz de se concentrar bem desde que havia chegado ali. Concentrou-se na conversa, no amor, na descoberta mútua e isso era algo totalmente novo, porque em todas aquelas semanas sua falta de concentração, sua incapacidade de ler mais do que uma página de um livro, ou de acompanhar mais do que algumas sequências num filme, o haviam deixado em constante agitação. Era tão prejudicial quanto a falta de sono. Percebeu que nunca lhe havia acontecido de seu conhecimento de outro ser humano começar nesse ritmo e mergulhar tão fundo tão rápido. Era como que deveria acontecer com o sexo, mas que raramente acontecia, se é que chegava a acontecer. Ele havia perdido inteiramente de vista o fato de ela ser a mulher que o salvara. Quer dizer, uma forte impressão do caráter dela havia erradicado aquele entusiasmo vago e impessoal que ele havia sentido ao conhecê-la, e agora ele estava tecendo loucas fantasias a seu respeito. De que forma ele poderia continuar a conhecê-la e talvez mesmo chegar a amá-la e possuí-la, e cumprir essa tarefa que tinha de cumprir. Ele ainda tinha de cumprir sua missão. Ele ainda tinha de voltar à cidade natal e descobrir qual era o objetivo. Quanto ao fato de ela ter nascido lá no sul, isso não estava relacionado a nada. Sua cabeça transbordava com um excesso de imagens do passado, e o sentido de destino que unia essas imagens era forte demais para ter vindo de alguma lembrança aleatória da sua terra através dela. Além do mais, no convés do barco ontem à noite, ele não havia captado nada daquilo. O fato de conhecê-la, sim, estava lá. No entanto, até mesmo isso era passível de suspeita. Acreditava ele ainda, porque não houve nenhum sim de profundo reconhecimento quando ela lhe contou sua história. Só uma fascinação declarada. Não havia nada de científico neste seu poder. Podia ser que fosse de natureza física. Finalmente mensurável, e até mesmo controlável através de alguma droga entorpecente, mas não era científico. Era mais como a arte ou a música. A questão, porém, era que ele precisava ir e não queria ir. O dilema o entristeceu de repente, com uma tristeza quase sem esperanças, como se de algum modo os dois estivessem amaldiçoados, ele e ela. Todas essas semanas, se ele tivesse podido vê-la, se tivesse podido estar com ela, ocorreu-lhe, então, uma ideia estranhíssima. Se ao menos aquele terrível acidente não houvesse acontecido e ele a houvesse conhecido em algum lugar comum, onde começassem a conversar. No entanto, ela era parte integrante do que havia acontecido. Sua singularidade e sua força faziam parte de tudo. Totalmente sola em mar aberto naquela horrenda lancha cruzeiro justo naquele instante em que caía a tarde. Quem mais poderia ter estado lá? Quem mais poderia ter conseguido tirá-lo da água? Ora, era fácil para ele acreditar no que ela dizia acerca da determinação, acerca dos seus poderes. Ao descrever o salvamento em detalhe, ela disse uma coisa estranha. Disse que uma pessoa perde a consciência quase imediatamente na água muito fria. No entanto,
Ela havia sido jogada bem dentro d'água sem perder a consciência. Não sei como cheguei até a escada, disse ela, apenas. Sinceramente não sei. Você acha que foi aquele poder? Perguntou ele. Ela refletiu um pouco antes de responder. Sim e não. Quer dizer, pode ter sido apenas sorte. Bem, sem dúvida que foi mesmo sorte para mim, disse ele, com uma extraordinária sensação de bem-estar enquanto falava. E ele não sabia bem por quê. Talvez ela soubesse, porque retrucou. Temos medo do que nos torna diferentes. E ele concordou. Mas muita gente tem esses tipos de poder, disse ela. Não conhecemos sua natureza, nem como aferi-los. Mas eles são sem dúvida parte do que acontece entre os seres humanos. Veja no hospital. Há médicos que sabem coisas, e que não conseguem dizer como sabem. Há enfermeiras que são igualzinhas. Imagino que haja advogados que sejam infalíveis para dizer se alguém é culpado ou não, ou para saber se o júri vai votar contra ou a favor. E essas pessoas não conseguem explicar como chegam a saber. A verdade é que por mais que aprendamos acerca de nós mesmos, por mais que sistematizemos, classifiquemos e definamos, os mistérios continuam imensos. Pense na pesquisa genética. Há tanta coisa que é herdada por um ser humano. A timidez é herdada. A preferência por uma marca específica de sabonete pode ser herdada. A preferência por certos nomes de batismo. Mas o que mais é herdado? Que poderes invisíveis nos são legados? É por isso que é tão frustrante para mim o fato de eu realmente não conhecer minha família. Não sei nada a respeito deles. Ellie era filha de um primo em terceiro grau. Ora, isso praticamente já não é mais nem primo. Ele havia concordado com aquilo tudo. Falou um pouco do seu pai e do avô, e de como era mais parecido com eles do que gostava de admitir. Mas você tem de acreditar que pode alterar sua herança genética, disse ele. Você tem de acreditar que é possível fazer mágica com os ingredientes. Se isso não for possível, a esperança não existe. É claro que é possível, retrucou ela. Você conseguiu. Não conseguiu? Creio que eu tenha conseguido. Pode parecer loucura, mas acredito que deveríamos. Fale. Deveríamos ter como objetivo a perfeição, disse ela, em voz baixa. E por que não? Ele riu, mas não para ridicularizar. Estava pensando em algo que um dos seus amigos lhe havia dito uma vez. Esse amigo estava ouvindo com atenção enquanto Michael matraqueava a respeito de história, sobre como ninguém entendia de história ou sabia para onde ia por não conhecer história. E esse amigo lhe havia dito: você tem uma conversa peculiar, Michael, explicando que a expressão era de uma peça de Tennessee Williams, Orpheus Descending. Ele havia adorado o elogio. Esperava que ela também gostasse. Você tem uma conversa peculiar, Juan, disse ele, dando a mesma explicação que seu amigo lhe dera. Isso a fez rir. Realmente a desarmou. Talvez seja por isso que eu quase não falo. Nem mesmo tenho vontade de começar. Acho que você acertou. Tenho uma conversa peculiar, e é por isso que não falo. Ele deu uma tragada no cigarro, refletindo sobre tudo isso. Seria delicioso ficar aqui com ela. Se ao menos ele se livrasse da sensação de que tinha de voltar para casa. Ponha mais uma acha no fogo, disse ela, interrompendo seus devaneios. O café da manhã está pronto. Ela arrumou tudo na mesa de jantar junto às janelas. Ovos mexidos, iogurte, laranjas fatiadas reluzindo ao sol, bacon e salsicha, e pãezinhos quentes recém-saídos do forno. Ela serviu o café e o suco de laranja para os dois. E durante 5 minutos contados, sem dizer uma palavra, ele comeu. Nunca havia sentido tanta fome. Por algum tempo, fixou o olhar no café. Não, ele não queria uma cerveja, e não ia beber nenhuma. Tomou o café, e ela encheu sua xícara novamente. Estava simplesmente maravilhoso, disse ele. Fique por aqui, disse ela, e eu lhe preparo o jantar. E o café amanhã também. Ele não pôde responder. Examinou-a por um instante, procurando não ver simplesmente a beleza e objeto do seu considerável desejo, mas apenas sua aparência. Era a loura verdadeira, pensou ele, toda lisinha, praticamente sem penugem no rosto ou nos braços, com lindas sobrancelhas acinzentadas e cílios escuros que faziam com que seus olhos parecessem ainda mais cinzentos. Tinha, no fundo, o rosto de uma freira, sem um traço de maquiagem, e a boca larga e cheia tinha um certo toque virginal, como a boca de uma menininha que ainda não usou batom. Ele sentiu vontade de simplesmente ficar ali sentado para sempre. Mas você vai embora mesmo assim, disse ela. Ele assentiu, com a cabeça. Tenho de ir, disse ele. E as visões? Perguntou ela, pensativa. Você não quer falar a respeito delas? Ele hesitou. Cada vez que tento descrevê-las, tudo acaba em frustração, explicou ele. Além do mais, o assunto afasta as pessoas. Não vai me afastar, disse ela. Parecia agora totalmente refeita, com os braços cruzados, o cabelo desarrumado,
mais bonito. O café fumegante à sua frente estava mais parecida com a mulher resoluta e vigorosa que ele conhecera na noite anterior. Ele acreditou no que ela disse. Mesmo assim, havia visto a expressão de incredulidade e de indiferença em tantos rostos. Recostou-se na cadeira, olhando lá para fora por um momento. Todos os veleiros do mundo estavam na baía, e ele via as gaivotas voando sobre a enseada de Sausalito como diminutos pedacinhos de papel. Sei que a experiência como um todo levou muito tempo, disse ele. Que seria impossível nela admitir o tempo em si como um fator. Você sabe do que estou falando, prosseguiu, relanceando o olhar para ela. É como antigamente quando as pessoas eram atraídas pelos duendes. Sabe, elas sumiam e passavam um dia com os duendes, mas, quando voltavam para suas aldeias, descobriam que haviam se passado 50 anos. Essa história é irlandesa? Perguntou ela, rindo baixinho. É. Foi de uma velha freira irlandesa que eu vi. Ela costumava nos contar coisas incríveis. Dizia que havia bruxas no Garden District em Nova Orleans e que elas nos agarrariam se fôssemos passear por aqueles lados. E pense só em como eram sombrias aquelas ruas, como eram lindas em suas sombras, como nos versos de Onde Toda Nightingale, Darkling lhes tem. Desculpe, perdi o fio da meada. Ela esperava. Havia muitas pessoas nas visões, mas aquela de que me lembro com maior nitidez era uma mulher de cabelos escuros. Não consigo vê-la agora, mas sei que ela me era tão familiar quanto alguém que eu tivesse conhecido minha vida inteira. Eu sabia seu nome, sabia tudo sobre ela. E agora sei que eu sabia de você. Eu sabia seu nome, mas não sei se foi no meio de tudo ou apenas no final, antes de ser salvo, quando eu talvez já soubesse de algum modo que o barco estava vindo e que você estava ali. Pensou ele, esse era um verdadeiro enigma. Prossiga. Acho que poderia ter voltado à vida mesmo que me tivesse recusado a fazer o que eles queriam. No entanto, eu quis a missão, se é que posso chamá-lo assim. Eu quis realizar o objetivo. E parecia que tudo o que eles queriam de mim, tudo o que revelaram, bem, tudo isso estava relacionado à minha vida passada, a quem eu havia sido. Abrangia tudo. Você está me entendendo? Houve um motivo para o terem escolhido. Isso mesmo. Eu era a pessoa certa em virtude de quem eu era. Agora, não se iluda. Sei que isso é mais uma vez conversa de doido. Sou muito bom nisso. É aquela conversa de esquizofrênicos que ouvem vozes a lhes ordenar que salvem o mundo. Sei disso. Os meus amigos têm um velho ditado a meu respeito. E qual é? Ele ajeitou os óculos e lhe deu seu melhor sorriso. Michael não é tão bobo quanto parece. Ela riu. Encantadora. Você não parece bobo, Michael. Você só parece bom demais para ser verdade. Ela bateu a cinza do cigarro. Você sabe que tem boa aparência. Isso eu não preciso lhe dizer. O que mais consegue lembrar? Ele hesitou, decididamente eletrizado por esse último elogio. Não estava na hora de ir para a cama de novo? Não. Estava quase na hora de pegar um avião. Algo a respeito de um portal. Eu poderia jurar que era isso. Mas nesse caso também. Não vejo mais nada. A recordação fica mais tênue a cada dia. Mas sei que um número estava envolvido. E uma joia belíssima. Nem mesmo consigo mais me lembrar disso. E mais como se fosse fé. Mas acredito que todas essas coisas estavam associadas à missão. E ainda que tudo está vinculado à minha volta ao lar, com essa sensação de ter de fazer algo de importância tremenda. E Nova Orleans faz parte disso. Assim como uma certa rua por onde eu costumava passar quando era menino. Uma rua. First Street é um lindo trecho, desde Magazine Street, perto de onde eu cresci, até St. Charles Avenue, a uns 5 quarteirões de distância. É uma parte antiga da cidade que chamam de Garden District, onde moram as bruxas, disse ela. Isso mesmo, as bruxas do Garden District, concordou ele, sorrindo. Pelo menos segundo a irmã Bridget Mary. Esse bairro é um lugar sombrio, enfeitiçado? Não. No fundo não, mas é como um trecho escuro de floresta no meio da cidade. Grandes árvores nas quais não dá para se acreditar. Aqui não há nada que se compare com aquele lugar. Talvez em nenhum outro ponto dos Estados Unidos. E as casas são residências urbanas, sabe, próximas às calçadas, mas imensas e não são de parede meia. Todas têm jardins à sua volta. E há uma casa específica, uma pela qual eu passava o tempo todo. Uma casa estreita bem alta. Eu costumava parar para admirá-la, para olhar as grades de ferro. Essas grades têm um desenho de rosas. Bem, desde o acidente, não paro de ver essa casa e não paro de pensar que tenho de voltar lá, sabe? É tão urgente como neste exato instante em que estou sentado aqui, mas me sinto culpado por não estar no avião. Queria que você ficasse um pouco por aqui. Uma sombra passou pelo seu rosto. Sua voz grave, rouca, deliciosa. Mas não é só porque eu quero. Você não está em forma. Precisa descansar. Realmente descansar sem a bebida. Você tem razão, Juan.
Mas não posso. Não sei explicar essa tensão que sinto. Vou continuar me sentindo assim até voltar para casa. Tá aí uma outra coisa, Michael. Porque lá seria sua casa. Você não conhece ninguém por lá. Ah, querida, lá é minha casa. Sim, eu sei. Ele riu. Fiquei tempo demais no exílio. Eu sabia disso antes do acidente. Na manhã anterior foi estranhíssimo. Acordei pensando na minha cidade. Pensei numa ocasião em que fomos todos passear no litoral do Golfo. E ao nascer do sol já fazia calor. Calor mesmo. Você vai conseguir se manter longe da bebida quando sair daqui? Ele suspirou. Forçou-se a dar um dos seus melhores sorrisos. Um daqueles que sempre funcionavam no passado. E piscou um olho para ela. A senhora quer ouvir cascata de irlandês ou a verdade? Michael. Na sua voz, não havia censura, apenas decepção. Eu sei, disse ele. Tudo o que você diz está certo. Olhe, você não sabe o que fez por mim, só por me fazer sair pela porta de casa. Só por me ouvir. Eu quero fazer o que você está me dizendo para fazer. Então fale um pouco mais sobre a tal casa, disse ela. Ele mais uma vez ficou pensativo antes de começar. Ela era num estilo que chamamos de renascença grega. Você sabe qual é o estilo, mas com algumas diferenças. Tinha varandas na frente e nas laterais. Típicas varandas de Nova Orleans. É difícil descrever uma casa dessas a alguém que nunca esteve em Nova Orleans. Você chegou a ver fotografias? Ela abanou a cabeça. Era um assunto sobre o qual ele não podia falar. Mas isso parece injusto, Juan. Ela deu de ombros. Não. De verdade, ele queria acreditar que eu era sua própria filha. Se eu lhe fazia perguntas sobre meus pais biológicos, ela imaginava que eu estava infeliz, que não havia me amado o suficiente. Era inútil tentar tirar essas ideias da sua cabeça. Ela tomou um pouco do café. Antes de sua última internação, ela queimou tudo que havia na sua escrivaninha. Eu a vi fazendo isso. Queimou tudo na lareira. Fotos, cartas, todo tipo de coisa. Eu não percebi que aquilo era tudo. Ou talvez simplesmente não estivesse pensando nisso. Ela sabia que não iria voltar. Ela parou por um instante e serviu mais café na sua xicaraína de Michael. E então, depois que ela morreu, eu não consegui encontrar nem mesmo um endereço que fosse da sua família lá no sul. Seu advogado não tinha absolutamente nenhuma informação. Ela lhe havia dito que não queria que ninguém de lá fosse avisado. Todo o seu dinheiro veio para mim. No entanto, ela costumava visitar as pessoas lá em Nova Orleans. Costumava telefonar para elas. Eu nunca consegui compreender direito. Isso é tão triste, Juan. Mas já falamos o suficiente de mim. E a tal casa? O que é que atrasa sua lembrança agora? Ah, as casas de lá não são como as daqui. Lá, cada casa tem sua personalidade, seu caráter. E essa, bem, ela é sombria e sólida, e como que de uma escuridão esplêndida. Foi construída bem na esquina, com uma parte tocando a calçada da rua transversal. Deus sabe que eu amei aquela casa. Havia um homem que morava lá, um homem que podia ter saído direto de um romance de Dickens, juro. Alto e derrematado cavalheirismo, se você me entende. Costumava vê-lo no jardim. Ele hesitou, algo tão próximo dele, tão crucial. O que houve? Só aquela sensação de novo, de que tudo está relacionado a ele e a casa. Ele estremeceu como se estivesse com frio, mas não estava. Não consigo descobrir o que, mas aquele homem tem alguma coisa a ver com isso. Não creio que fosse intenção daquelas pessoas que vi nas visões que eu me esquecesse. Acho que elas queriam que eu agisse rápido porque vai acontecer alguma coisa. O que poderia ser essa coisa? Perguntou ela, com delicadeza. Algo a ver com a casa, disse ele. Por que motivo iam querer que você voltasse àquela casa? Mais uma vez seu jeito de perguntar era terno, sem qualquer desafio. Porque eu tenho um poder para fazer alguma coisa lá. Tenho o poder de afetar alguma coisa. Ele olhou para as próprias mãos, tão sinistras nas luvas pretas. Pois foi como se tudo se encaixasse. Imagine o mundo inteiro composto de fragmentos ínfimos e de repente muitos desses pequenos fragmentos são luzes e você vê um projeto. É, exatamente, um projeto. Bem, minha vida faz parte de um projeto maior. Ele bebeu mais um gole de café. O que você acha? Estou maluco? Ela abanou a cabeça. Parece especial demais para ser loucura. Como especial? Quero dizer, específico. Ele deu um risinho de espanto. Ninguém em todas aquelas semanas lhe havia dito nada parecido. Ela apagou um cigarro. Você pensou com frequência nessa casa nos últimos anos? Quase nunca. Nunca me esqueci dela. Mas também nunca pensei muito nela. Talvez de vez em quando, acho. Sempre que me lembrava do Garden District, costumava pensar nela. Seria possível dizer que era um lugar obsessivo. Mas a obsessão não teve início antes das visões. Sem dúvida. Tenho outras recordações da minha terra, mas a dessa casa é a mais forte. No entanto, quando você pensa nas visões, você não se lembra de nenhuma menção à casa. Nada com tanta clareza. Apesar de que, lá estava ela novamente. A sensação. De repente, porém,
Ele temeu o poder da sugestão. Pareceu-lhe que toda a tortura dos últimos meses ia voltar. Mesmo assim, era bom que ela acreditasse nele. Era bom prestar atenção ao que ela dizia. E ele apreciava nela a naturalidade do ar de comando. A primeira característica que havia observado na noite anterior. Ela olhava para ele. Olhava como se ainda estivesse ouvindo com atenção. Muito embora ele houvesse parado de falar. Ele pensou naqueles estranhos poderes inconstantes. Como confundiam totalmente as coisas, em vez de esclarecê-las. E então, o que há de errado comigo? Quer dizer, na qualidade de médica, de neurologista, qual é a sua opinião? O que eu deveria fazer? Por que não paro de ver a tal casa e o tal homem? Porque me sinto como se devesse estar lá neste momento. Ela meditou profundamente, imóvel, em silêncio, com os olhos cinzentos abertos e fixos em algum ponto do outro lado da vidraça, com os braços longos e esguios cruzados. Bem, disse ela, afinal, você deve voltar até lá. Não há a menor dúvida quanto a isso. Você não vai sossegar enquanto não fizer isso. Vá procurar a tal casa. Quem sabe, talvez não exista mais. Ou talvez você não tenha nenhuma sensação especial ao vê-la. Seja como for, você deveria procurá-la. Pode haver alguma explicação psicológica para essa ideia fixa, como é chamada, mas acho que não. Suspeito que você tenha visto algo, sim, que tenha ido mesmo a algum lugar. Sabemos que muitas pessoas passam por isso. Pelo menos é o que alegam quando voltam. Mas talvez você esteja fazendo uma interpretação errada do acontecido. Não tenho muito no que me basear, admitiu ele. É verdade. Você acha que essas pessoas provocaram o acidente? Meu Deus, nunca cheguei a pensar nisso. Não pensou? Quer dizer, pensei que, bem, o acidente aconteceu, e as pessoas estavam lá. E de repente a oportunidade se apresentou. Seria terrível imaginar que elas fizeram com que acontecesse. Isso mudaria as coisas, certo? Não sei. O que me preocupa é o seguinte: se são seres poderosos, qualquer que seja sua natureza, se tiveram condições de lhe dizer algo importante relativo a um objetivo, se conseguiram mantê-lo vivo quando o normal seria que tivesse morrido, se tiveram como incluir uma operação de resgate, bem, então, por que não poderiam ter provocado o acidente? E por que não poderiam estar causando sua perda de memória? Ele estava perplexo. Realmente isso nunca lhe ocorreu? É uma ideia assustadora, sussurrou ele. Ela começou a falar novamente, mas ele lhe pediu com um gesto delicado que esperasse. Estava procurando as palavras para transmitir o que queria dizer. Minha ideia deles é diferente. É minha crença que eles existem num outro universo e isso significa em termos espirituais tanto quanto em termos físicos. Que eles são seres superiores, isso, e que eles só puderam se aproximar de mim, saber de mim, cuidar de mim, enquanto eu estava perto deles, entre a vida e a morte. O que estou querendo dizer é que foi místico, mas gostaria de encontrar uma outra palavra para descrever o que houve. Foi uma comunicação que só ocorreu porque eu estava fisicamente morto. Ela esperava. O que eu quero dizer é que eles eram uma outra espécie de seres. Não poderiam fazer um homem cair de um rochedo e se afogar no mar. Porque se conseguissem fazer esse tipo de coisa no mundo material, bem, então para que iriam precisar de mim? Entendo o seu ponto de vista, disse ela. Mesmo assim, o que? Você está supondo que eles sejam seres superiores. Você fala neles como se fossem bons. Está supondo que deve fazer o que eles querem que faça. Mais uma vez, ele estava pasmo. Olhe, disse ela, pode ser que eu não saiba do que estou falando. Não, respondeu ele. Acho que você sabe. Sim, e está com a razão. Tudo isso eu supus. Mas veja, Juan, é uma questão de impressão. Despertei com a impressão de que eram bons, de que eu havia voltado com a confirmação de sua bondade, e de que o objetivo era algo com o qual eu havia concordado. E não questionei essas suposições. O que você está dizendo é que talvez eu devesse questioná-las. Eu posso estar errada. E talvez não devesse dizer nada. Mas você sabe o que lhe disse dos cirurgiões. Nós já entramos exibindo não nossos punhos, mas nossos bisturis. Ele riu. Você não sabe o quanto representa para mim só o ato de estar falando nisso, de estar pensando nisso em voz alta. E então parou de sorrir, porque era muito perturbador estar falando no assunto desse jeito, e ela sabia disso. E ainda tem mais uma coisa, disse ela. E qual é? Cada vez que você fala no poder nas suas mãos, você diz que ele não tem importância. Diz que as visões eram importantes. Mas por que os dois não estariam vinculados? Por que você não acredita que as pessoas das visões lhe deram o poder das mãos? Não sei. Já pensei nisso. Meus amigos chegaram a sugerir isso. Mas não me parece aceitável. O poder das mãos me dá a impressão de me desviar do objetivo. Ou seja, as pessoas ao meu redor querem que eu use esse poder e, se eu começasse a usá-lo, não voltaria mais para lá. Compreendo. E quando você vir essa casa,
Irá tocá-la com suas mãos. Ele pensou muito. Tinha de confessar não ter pensado numa coisa dessas. Havia imaginado um esclarecimento mais imediato e maravilhoso das coisas. Acho que vou tocar o portão. Se puder, subirei a escada da frente e tocarei a porta. Porque isso o assustava. Ver a casa significava algo de fantástico. Mas tocar as coisas. Ele abanou a cabeça e cruzou os braços enquanto se recostava na cadeira. Tocar o portão. Tocar a porta. É claro que os seres lhe podiam ter dado o poder, mas porque ele achava que não havia sido eles. Especialmente, se tudo se encaixava. Ela estava calada, obviamente intrigada. Talvez até mesmo preocupada. Ele a observou por algum tempo, pensando em como detestava a ideia de ir embora. Fique mais um pouco, Michael, disse ela. De repente, Rowan, vou lhe pedir uma coisa. Esse documento que você assinou, esse compromisso de nunca ir até Nova Orleans. Você acredita nesse tipo de coisa? Quer dizer, acredita na validade dessa promessa ali, a uma pessoa morta? Claro que acredito, respondeu ela, desanimada, quase triste. Você também acredita nesse tipo de coisa? Eu estou dizendo que você é uma pessoa honrada. Você é o que chamamos com grande pompa de um cara legal. Está bem, espero que seja mesmo. Coloquei mal minha pergunta. O que me diz do seu desejo de ver o lugar onde nasceu? Mas sei que estou lhe mentindo agora, porque o que quero dizer é, existe alguma possibilidade de você ir até lá comigo? E acho que um cara legal não diz mentiras. Silêncio. Sei que parece ser presunção minha. Sei que muitos homens estiveram nesta casa. Quer dizer, eu não sou o amor da sua vida. Pare com isso. Eu podia me apaixonar por você. E você sabe disso. Pois então, ouça o que estou dizendo porque estou falando de duas pessoas vivas. E talvez eu já. Bem, o que eu quero dizer é que, se você quiser voltar lá, se precisar ir até lá só para ver com os próprios olhos o lugar onde nasceu e quem eram seus pais. Ora, por que cargas d'água não vem comigo? Ele suspirou e se recostou, enfiando as mãos nos bolsos das calças. Parece que seria um passo imenso, não é? E tudo isso é egoísmo meu. E só que eu quero que venha. Belo cara legal que eu sou. Ela estava mais uma vez com o olhar distante, rígida. Depois, sua boca se retesou. E ele percebeu que ela estava a ponto de chorar. Eu gostaria de ir, disse ela, com as lágrimas subindo-lhe aos olhos. Meu Deus, Rowan, desculpe-me. Eu não tinha o direito de lhe pedir isso. As lágrimas a dominaram. Ela continuava com os olhos perdidos no mar, como se aquele fosse o único meio de manter o controle sobre a situação. Mesmo assim, estava chorando, e ele viu os leves movimentos da sua garganta quando ela engolia, bem como a tensão nos seus ombros. Ocorreu-lhe subitamente que essa era a pessoa mais só que ele já conhecera. A Califórnia estava cheia de gente assim. Mas ela estava realmente isolada, sem nenhuma sombra de egoísmo. Ele temeu por ela, teve medo de deixá-la naquela casa. Olhe, Rowan, lamento muito mesmo. Não posso fazer isso com você. É um trato entre você e ele. Quando se sentir pronta para ir, você irá. E por enquanto eu preciso ir por motivos totalmente diferentes. Preciso sair daqui. Eu dei a ideia de ir. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Rowan, Michael, sussurrou ela. Sou eu quem deve pedir desculpas. Fui eu quem se jogou nos seus braços. Agora, pare de se preocupar comigo. Não diga isso. Ele começou a se levantar porque queria abraçá-la de novo. Mas ela não quis permitir. Procurou agarrar sua mão do outro lado da mesa e a segurou. Ele voltou a falar com delicadeza. Se você acha que eu não gostei de abraçá-la, de enxugar suas lágrimas, bem, então você não está usando seus poderes, Rowan. Ou simplesmente não entende um homem como eu. Ela estremeceu, com os braços cruzados junto ao corpo, a franja caindo sobre os olhos. Parecia tão abandonada que ele teve vontade de segurá-la e beijá-la novamente. Na realidade, do que é que você está com medo? Perguntou ele. Quando ela respondeu, foi num sussurro tão baixo que ele mal conseguiu ouvir. De ser má, de ser uma pessoa perversa, uma pessoa que pudesse realmente praticar o mal. Uma pessoa com um tremendo potencial para o mal. É isso que todos os poderes de que disponho me dizem sobre mim mesma. Rowan, não foi pecado ser uma pessoa melhor do que Leo Graham. E não é pecado culpá-los pela sua solidão, pelo fato de a terem criado em total isolamento de qualquer vínculo de sangue que você pudesse ter. Reconheço tudo isso, Michael. Ela sorriu, um sorriso afetuoso, cheio de gratidão e aquiescência. Mas não acreditava no que ele estava dizendo. Ela sentia que ele deixara de ver nela algo de importância crucial, e que ele sabia disso. Ele não havia conseguido vê-la, da mesma forma que não havia conseguido realizar seu objetivo no convés do barco. Ela olhou para as águas profundas e azuis lá fora e depois para ele. Rowan, não importa o que aconteça em Nova Orleans, você e eu vamos nos ver novamente, e em breve. Eu poderia jurar para você sobre uma pilha de bíblias que voltaria para cá.
mas no fundo acho que nunca mais volto. Quando saí de Liberty Street, soube que nunca mais iria morar lá. Mas nós vamos nos encontrar em algum lugar, Juan. Se você não puder pôr os pés em Nova Orleans, então escolha um lugar. Mande um aviso e eu irei. Ouviram isso, seus patifes? Pensou ele, olhando para o mar e para o céu azul sujo da Califórnia. Vocês, criaturas, quem quer que sejam, que fizeram isso comigo e não querem voltar para me orientar. Vou para Nova Orleans, seguindo suas instruções. Mas aqui existe algo entre mim e essa mulher, e isso só diz respeito a mim. Ela quis levá-lo até o aeroporto, mas ele insistiu em chamar um táxi. Era uma viagem longa demais para ela, e ele sabia que ela estava cansada. Precisava dormir. Ele tomou um banho de chuveiro e fez a barba. Há quase 12 horas não bebia. Realmente um assombro. Quando desceu, encontrou-a sentada com as pernas cruzadas, novamente junto à lareira, muito bonita em calças brancas de lã e um outro suéter grosso e imenso que realçava ainda mais seus pulsos finos e suas pernas compridas, fazendo com que lembrasse uma corça. Estava levemente perfumada com uma fragrância cujo nome ele soubera no passado e que ainda adorava. Beijou-a no rosto e ficou abraçado com ela algum tempo. 18 anos, talvez mais, separavam suas idades, e ele sentia isso com pesar. Sentiu isso quando roçou os lábios pelo seu rosto firme, canudo. Ele lhe deu um pedaço de papel no qual havia escrito o nome do Pontiac Train Hotel e o número do telefone. Como posso encontrá-la no hospital? Ou não seria conveniente procurar por você lá? Ora, quero que me procure. Pego meus recados o dia inteiro, em intervalos. Ela foi até o balcão da cozinha e escreveu os números no bloquinho de anotações. Arrancou a página e entregou a ele. Faça um escândalo se criarem qualquer problema. Diga-lhes que estou esperando sua chamada. E eu mesma vou avisar também. Entendido. Ela deu um passo atrás, enfiando as mãos nos bolsos, e abaixou a cabeça um pouco enquanto olhava para ele. Não se embriague de novo, Michael. Tudo bem, doutora. Ele riu. Eu podia ficar aqui parado e lhe dizer que assumo esse compromisso, querida. Mas de um jeito ou de outro, quando a aeromoça, Michael, não beba no avião e não beba quando chegar lá. Você vai sofrer um bombardeio de recordações. Vai estar a quilômetros de distância de qualquer pessoa conhecida. A senhora tem razão, doutora, disse ele, abanando a cabeça. Vou ter cuidado. Tudo vai dar certo. Ele foi até a mala, tirou seu Walkman do bolso externo, e verificou se havia se lembrado de trazer um livro para o avião. Vivaldi, disse ele, enfiando um Walkman com seus minúsculos fones de ouvido no bolso da jaqueta. E meu Dickens, fico maluco quando viajo sem eles. É melhor do que Valium e vodka, juro. Ela lhe deu um sorriso maravilhoso e depois riu abertamente. Vivaldi e Dickens, imagine só. Todos nós temos nossas fraquezas, disse ele, dando de ombros. Meu Deus, por que estou saindo desse jeito? Estou louco. Se não me ligar hoje à noite, vou lhe ligar mais cedo e mais vezes do que poderia esperar. O táxi está aí, disse ela. Ele também havia ouvido a buzina. Tomou-a nos braços, beijando-a, esmagando seu corpo contra o dela. E por um instante, quase não conseguiu se afastar. Pensou no que ela havia dito, na possibilidade de eles terem provocado o acidente, de terem causado a amnésia, e um calafrio sinistro passou pelo seu corpo, algo como o verdadeiro medo. E se ele se esquecesse daqueles seres, para sempre? E se ele simplesmente ficasse aqui com ela? Parecia-lhe a possibilidade. Uma espécie de última oportunidade. Realmente parecia. Acho que amo você, Juan Moefair, sussurrou ele. Michel Corrie, acho que alguma coisa desse nível pode estar acontecendo em ambas as partes neste momento. Ela lhe deu mais um dos seus sorrisos suaves, radiantes, e ele viu nos seus olhos toda a força que havia considerado tão sedutora naquelas últimas horas, assim como toda a ternura e a tristeza, também. No longo caminho até o aeroporto, ele foi ouvindo Vivaldi com os olhos fechados. Mas de nada adiantou. Ele pensava em Nova Orleans, e depois pensava nela. E de uma para outra, o pêndulo oscilava. Ela havia dito que era algo simples, mas como o havia perturbado. Todas essas semanas ele havia se agarrado à ideia de um projeto maior e de um objetivo que serviria a um valor superior. No entanto, quando ela lhe fez algumas perguntas simples e lógicas, sua fé desmoronou. Ora, ele não acreditava que o acidente pudesse ter sido provocado por alguém. A onda apenas o havia arrastado do rochedo. E depois, ele fora para algum lugar, algum nível já visitado por outros, e lá havia encontrado esses seres, e eles o haviam encontrado. Mas eles não poderiam fazer coisas às pessoas para machucá-las, para manipulá-las como marionetes. Então, colega, o que me diz do salvamento? O que me diz de ela vir, sozinha naquele barco, pouco antes de escurecer, até aquele ponto específico no mar? Meu Deus,
Ele já estava enlouquecendo de novo. Tudo em que conseguia pensar era em voltar a estar junto dela, ou em tomar um bom gole de bourbon com gelo. Só quando estava esperando para embarcar no avião foi que algo lhe ocorreu. Algo a que não havia dado a menor atenção antes. Havia tido relações com ela 3 vezes nas últimas horas sem tomar as precauções costumeiras para evitar uma gravidez. Nem havia pensado nos preservativos que sempre trazia na carteira. Também não lhe havia feito nenhuma pergunta a respeito. E imaginar que, em todos esses anos, essa era a primeira vez que ele deixava uma coisa dessas acontecer. Bem, ela era médica. Pelo amor de Deus. Sem dúvida, estava protegida. Mas talvez ele devesse telefonar para falar nisso neste minuto. Também não seria mal ouvir sua voz. Ele fechou seu Davi Copperfield e começou a procurar um telefone. Foi quando viu aquele homem novamente. Aquele inglês de cabelos brancos e terno de tweed. Estava sentado a algumas fileiras dele, com sua valise e seu guarda-chuva, na mão, um jornal dobrado. Aí, não, pensou Michael, desolado. Voltando a se sentar. Tudo o que me faltava era topar com ele. Veio a chamada para o embarque. Michael ficou olhando ansioso quando o inglês se levantou, apanhou suas coisas e se dirigiu ao portão. Poucos instantes depois, no entanto, o inglês nem ergueu os olhos quando Michael passou por ele e foi se sentar à janela na parte de trás da primeira classe. O velhote já estava com a valise aberta e escrevia, aparentemente com grande rapidez, num livro encadernado em couro. Michael pediu seu bourbon com uma cerveja geladíssima para acompanhar antes que o avião levantasse voo. Quando chegaram a Dallas para uma escala de 40 minutos, ele já estava na 6ª cerveja e no 7º capítulo de Davi Copperfield, e nem se lembrava mais da presença do inglês.